Muito bem, pessoal. Estou muito animado com este episódio. Estou sentada em frente a alguém que devo mencionar tem muita inveja de mim. E vou deixar vocês ouvirem o que ele me disse com suas próprias palavras em seu show recente. E cheguei a ser indicado para antissemita do ano de 2024. Mas eu não entendi. Eu não ganhei. Você sabe quem ganhou no ano passado? Antissemita do ano? Candace Owens. Sim, Candace Owens. Sim? Heyday. Algumas besteiras progressistas liberais. Você tinha que dar o prêmio a uma mulher negra. Sim, mas quem foi eleito o antissemita do ano? Sim, Tucker Carlson. É isso aí, poder branco, Josh. Sim, querida. Sim, 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 querida. Sim, sim. Sim, o planeta está se recuperando. E, na verdade, uma das indicadas para antissemita do ano este ano foi a Miss Rachel. Imagine você e a Miss Rachel tendo algo em comum. E esse algo é o antissemitismo. O mundo ficou um pouco ridículo. Tenho que dizer que essa é uma das minhas contas favoritas, porque me lembra o Forbes 30 Under 30. Tipo, toda vez que eles mencionam alguém lá, eu penso, eu deveria estar seguindo essa pessoa. O que é isso? Para o antissemitismo. Nunca é antissemitismo. A conta é uma paródia de si mesma. Mas eu quero dizer que não foi Day. Fui eu. Acho que tive um desempenho melhor em 2024 do que você. Eu só estou com inveja. Invejoso. Estou trazendo minha inveja. Pra... Ao programa, estou trazendo minha inveja para Nashville. E estou muito chateado por não ter vencido. Esse seria o prêmio que eu realmente mereceria. Eu sei. E você tentou convencer todo o seu povo a votar em você. Você tentou burlar o sistema. Eu nem sequer pedi que você votasse em mim. Eu ganhei de forma justa e honesta. Em grande parte graças ao fato de eu ter sido demitido do Daily Wire naquele ano. Sim. E você teve uma pequena participação nisso? Será que fiz isso? Você. Sim, de fato. Esta é uma história. Que. Eu nunca contei. Ok. Mas eu, ou pelo menos acho que você, tive algo a ver com isso, mas não me permitiram continuar depois. Eu tinha assistido aos seus vídeos, e devemos mostrar esse trecho daqui a pouco, mas você foi o que me fez despertar para o que estava acontecendo em Gaza. Então eu fiquei te observando. O vídeo viralizou rapidamente. Você estava com Piers Morgan. Sim. E é por isso que os comediantes são os melhores, porque você não estava brigando. Você estava concordando com ele. Era um humor negro. E você levantou um gráfico e perguntou qual era a cotação atual para palestinos. Você. Disse algo como: "Eu concordo com o Ben Shapiro." Não, eu concordo. Não, obviamente, temos que matar esses filhos da PUTA. E aqui está o que fizemos neste ano e neste ano. E foi esse o número deles que teve que morrer. E ao ver esse gráfico e pensar: espera um segundo, o que está acontecendo? Por que tantos palestinos estão morrendo? Isso me despertou para o fato de que havia uma grande parte da conversa da qual eu não tinha conhecimento. Então fui até meu produtor na época e disse: a gente deveria chamar esse cara. Ele está viralizando. Eu não sei quem ele é, mas, eu realmente gostaria de ouvir o outro lado. E meu produtor levou isso para cima na hierarquia e voltou para mim dizendo que não temos permissão para receber Vazim Yusuf. E eu disse: isso é estranho. Por quê? A resposta foi: porque você magoou o Ben. Sério, ela tem isso por escrito. Eu ouvi Ben. Eu sou Ben. Desculpe. Sinto muito, Ben. Eu ouvi você. Você ouviu o que sentiu? Eu sinto muito. Compreendi o que você estava sentindo. O fato é o seguinte sobre Ben. Vou dizer isso com toda a sinceridade. Eu realmente acho que o Ben Shapiro é um indivíduo extremamente muito talentoso. Porque ele demonstra ser um mentiroso incrivelmente confiante e articulado em tudo o que diz. Ele mente com muita facilidade e mente tão bem que me sinto envergonhada por não conseguir acreditar nele. Você. Sabe, e o negócio é que ele fala muito rápido. Eu não sei por que ele fala tão rápido, porque os fatos não conseguem acompanhar. Eles nunca alcançam. Ele fala, você sabe o quão rápido ele fala? Ele é como um sapo robótico. E na verdade, se você ouvir o Ben Shapiro, parece que alguém acelerou a voz dele. Na verdade, se você desacelerar ele, você vai ouvir uma voz normal. Porque enquanto ele fala muito rápido, a verdade ainda está sendo processada. É verdade, está demorando muito para carregar. Sim, e eu fiquei realmente surpreso ao ouvir o Ben dizer isso, porque ele diz que os fatos não se importam com os seus sentimentos. Sim, bem. Com Ben, eles ignoram a verdade. Sim, e essa é uma das coisas. Ele nunca debate com adultos. E foi um momento em que eu realmente queria aprender mais, porque fiquei impressionado com o gráfico que você mostrou. E eu fiquei tipo, uau, eu já estive em Israel. Eu já estive nos ambientes. Como é que eu perdi tudo isso? E com certeza deve haver algo mais. E uma vez que eu organize um debate ou tenha uma discussão diferente, então vou ver o ponto de vista israelense e poderei defender melhor minhas posições.
E então, muito rapidamente, aprendi que não é permitido seguir esse caminho. Você não tem permissão para começar a fazer perguntas relevantes. E então, é claro, eu me tornei realmente odioso. Eu tuitei: genocídio é sempre errado. Oh, meu Deus. Como Vê? Eu não. saber? O genocídio é sempre errado. Cada palavra disso Eu sei. é terra para fogo. Mas aqui está o ponto. Tenho 3 histórias diferentes sobre o Ben Shapiro para mostrar o quão talentoso ele é em mudar os fatos em tempo real. A primeira história aconteceu muito recentemente na Turning Point, USA, quando um jovem se aproximou como um cavalheiro e começou a perguntar sobre o bombardeio do USS Liberty. E a forma como Ben Shapiro respondeu. Ele simplesmente mentiu descaradamente, muito rapidamente. E ele começou a dizer: bem, houve uma investigação, e obviamente estava errado. E era óbvio, e foi provado, além de qualquer dúvida, que foi um erro. Não foi. Houve muita investigação em que não foi assim. Na verdade, a tripulação do USS Liberty foi ameaçada. Eles receberam uma ordem de silêncio. Eles não podiam falar. E você sabe, o interessante disso é que, por 15 anos, Israel lutou contra isso com unhas e dentes e finalmente pagou uma indenização. Quanto eles pagaram? 6 milhões de dólares pelos danos ao USS Liberty e 6 milhões de dólares para as vítimas do USS Liberty. Esse é o valor do USS. Dos soldados que foram mortos nisso. E você pode vê-lo enquanto debatia com o garoto, que ele simplesmente estava inventando coisas. Isso já havia sido provado, já estava atrás da ponte. Esse é o primeiro ponto. Na segunda vez, ele estava no Morning Show com Charmaine Degas. E Charmaine perguntou a ele: Israel cometeu genocídio? E ele começou a falar naquele estilo sálada de palavras do Jordan Peterson, falando muito rápido, com grandes discursos. Não é genocídio porque eles tinham intenção. E então você pode ver Schumann olhando para ele como se dissesse: isso é mentira. Mas eu não posso dizer como, sabe? Ele está olhando como se dissesse: esse cara está mentindo para mim, mas não consegue apontar exatamente o motivo. No dia seguinte, Mehdi Hassan foi ao programa e participou. Entrou em detalhes. Por que Israel está cometendo genocídio? Mas se você está lá e ele fala rápido demais, você não entende o que ele está dizendo, então não consegue responder. E a terceira história é a minha favorita, porque essa foi uma mentira premeditada e manipuladora. Ele fala muito sobre como o Hamas usa a ajuda da União Europeia para criar armas, certo? Esse é todo o argumento dele. E então ele mostrou um vídeo com o Hamas e as autoridades palestinas em Gaza cavando para retirar água. Canos e diz: está vendo? Esses são os canos de água instalados pela UE, e este é o Hamas extraindo-os e fazendo armas com eles. O interessante desse vídeo é que ele tinha uma narração em árabe. Tem oficiais do Hamas falando sobre isso. E eles disseram que descobriram canos de água dentro, tipo sendo cavados a partir de dentro de Israel para roubar a água deles. Então, quando descobriram, desenterraram e usaram como armas contra Israel. Então ele pegou um vídeo sabendo exatamente qual era a narração deles. E ele mudou isso. E, na verdade, um agradecimento ao Wally Rashid. Na verdade, você já mostrou um vídeo dele no seu programa sobre os pequenos shoppings israelenses dentro dos shoppings, se você se lembra. Sim, tipo pequenos centros de espionagem nos EUA, shoppings. Isso mesmo. Então, esses são 3 exemplos de como esse cara mente intencionalmente. Ele mente com propósito. Ele sabe exatamente o que está dizendo, seja quando é pressionado ou quando é colocado em uma situação delicada. Ou lhe fazem uma pergunta que ele precisa inventar, ou ele está inventando um fato completamente falso. Lá fora, surgindo do nada. Sim. E é que quer dizer, eu não costumo. Sempre começo dizendo, vou me meter em encrenca, mas na verdade eu não ligo. Acho que a humanidade precisa superar tudo isso. Como? O medo de dizer a verdade é algo tão assustador que leva muitos seres humanos a permitirem que coisas terríveis aconteçam. Porque existe um medo silencioso de ser penalizado por falar a verdade. E foi exatamente isso que eu abandonei em 2025. Em 2026, não vou guardar segredos de ninguém. Mas sobre o que você falou do USS Liberty, só para mostrar até onde isso vai em termos de proteger um segredo, eu apresentei. Phil Turney me enviou uma carta, um dos sobreviventes do USS Liberty. Quando eu digo, foi a conversa mais significativa que já tive na minha vida. E raramente eu diria isso, tipo, todo mundo parecia que ia chorar aqui quando ele contou o que viveu. E você não consegue, você ouve ele, você simplesmente sabe que ele está dizendo a verdade. Você nem precisa ouvir mais nada, a emoção ainda vive nele. E desde que ele tinha 20 anos e agora está com 76, ele só quer que a história seja contada sobre o que aconteceu com os companheiros dele naquele barco.
E eu fiz esse episódio com ele, o conheci, olhei nos olhos dele, chorei com ele. Ele me deu sua Purple Heart, e então fui processado pelo Daily Wire. Isso foi depois que eu saí do Daily Wire. Porque durante a conversa dele, ele mencionou 2 nomes. Quando um jornalista sentou, obviamente, eu não fazia ideia do que esse homem iria dizer. Isso não estava na carta que ele me enviou. Mas ele olhou para a câmera e disse: "E eu gostaria de ligar para as pessoas que estão dizendo que isso foi uma farsa." E ele disse: "Charlie Kirk disse alguma coisa." E eu sou. Sempre fui muito próxima de um querido amigo meu de Charlie. E ele ficou tipo: "E Ben Shapiro disse alguma coisa?" E eles me processaram. Uau. Eles me processaram por permitir que uma vítima contasse sua história. E eles estavam usando argumentos psicológicos para afirmar que eu o havia instigado a fazer isso. Como se eu pudesse ser tão desprezível a ponto de manipular um homem para dizer algo só para que eu pudesse, tipo, quero dizer, foi. E então eu realmente tive que ligar para o Phil depois disso e dizer: "Estou indo para o tribunal." E eu sei que isso é. Eu nunca gostaria de te pedir isso, mas tipo, você poderia? Você estaria disposto a testemunhar que eu não te induzi a dizer nada? Mas só para você ter uma ideia da sua disposição em fabricar realidade, você está pronto para atacar esse cara 2 vezes. Quer dizer, 2 vezes. Chame esse cara de mentiroso 2 vezes. E eu simplesmente não conseguia acreditar. Estávamos tão longe, quer dizer, eu estava sendo processado por tudo e por todos os lados por causa deles. Mas eu pensei, este é ele e este era Jeremy Boring. Jeremy Boring à frente do The Daily Wire. Tedioso. Sim, ele me enviou esse processo no dia do aniversário dele. Isso é. Muito chato e previsível. Vai haver muitos processos judiciais por causa desse episódio. Oi. Sim, eu desisti no ano passado porque era uma loucura. Foi assim que nos envolvemos para entender o que ocorre em Gaza e o que Jared Kushner está fazendo lá. Tratava-se de um negócio imobiliário. E eles estão, o que estão dispostos a fazer nos Estados Unidos para garantir que ninguém se lembre dos palestinos. Você já pode ver. Aprovar leis como vamos recontar a história. Quero dizer, eles estão dizendo isso no palco. Sim, tipo, o Mike Pompeo foi lá e falou sobre isso. E ele disse que a forma como vamos lembrar do 7 de outubro não será como lembramos hoje. É muito importante que as pessoas lembrem disso como se Israel fosse a vítima, porque não houve vítimas em Gaza. E eles já conseguiram isso. Tem um amigo que foi ao Festival de Cinema de Cannes no ano passado, um ano após o 7 de outubro. E eles já se comprometeram. Mais de 200 milhões de dólares para produzir programas de televisão, filmes, para recontar o 7 de outubro do ponto de vista israelense. E eles estão mudando a história diante dos nossos olhos agora. E eu acho que isso não se trata apenas do que aconteceu ou do que acontece na Palestina. Por causa de como as pessoas viram a manipulação acontecendo em tempo real e como as mentiras estão acontecendo em tempo real, agora as pessoas estão reconsiderando tudo o que lhes foi contado sobre a história. Desde a Segunda Guerra Mundial até JFK, até o 11 de setembro e a Guerra do Iraque, porque vimos uma manipulação em nível olímpico, porque Israel não mente apenas para esconder a verdade. Eles mentem por diversão. Eles simplesmente fazem isso porque é divertido para eles. E a maneira como eles simplesmente mentem para te desgastar. Porque agora você olha para tudo o que está sendo dito para nós. Como você pode acreditar em um país que tem um histórico muito lucrativo de operações de bandeira falsa? Existem várias operações de bandeira falsa, como o bombardeio do Hotel King David, em Palestina. 92 soldados britânicos foram mortos. E as pessoas que fizeram isso eram membros do grupo Haganah e estavam vestidas como palestinos. 1950 a 1951. Existe um autor judeu israelense chamado Avish Laim. Ele é um judeu iraquiano. E ele escreveu 3 livros sobre a situação difícil do povo judeu no Iraque. E a situação difícil do povo judeu no Iraque não foi causada pelos iraquianos. Foi causado por Israel e pelo Mossad. Porque, quando criaram o Estado de Israel, eles não sabiam como trazer todos esses judeus dos países árabes. Foi fácil trazê-los da Europa, mas eles não fizeram isso. Mas os judeus no Iraque, no Egito e no Marrocos viviam lá há centenas de anos. Então, eles precisavam forçá-los a sair. Então, em 1950 e 1951, Israel envia um agente do Mossad. E então ele lidera de 4 a 5 diferentes ataques à bomba contra sinagogas judaicas e a comunidade judaica. Eles mataram o próprio povo. 7 de outubro. Sim, e isso aconteceu no Iraque. E então, por causa disso, 150 mil judeus foram, em apenas um ano e meio, para Israel.
E então, o mesmo cara que Israel enviou para lá, eu não consigo, o nome dele me escapa agora. Depois do Iraque, ele foi para o Egito e liderou o caso Lavon em 1954. E sabe o que é engraçado sobre o caso Lavon? Depois que a célula adormecida, a célula de espionagem, foi descoberta. Israel negou qualquer ligação com aquelas pessoas, claro, por 51 anos. E então, em 2005, eles finalmente reconheceram isso, dando aos participantes da operação do caso Lavon certificados de participação, como se fosse um cartão da Amazon ou algo assim. E sim, e então, em 1994, o atentado à embaixada de Israel em Londres foi realizado pelo Mossad. E então eles meio que incriminaram 2 palestinos por isso. Um mês após o 11 de setembro, que é a maior operação de bandeira falsa, em outubro de 2001, houve um ataque ao parlamento mexicano por 2 agentes do Mossad. E eles também estavam fingindo ser palestinos, mas foram descobertos antes do atentado. Então você vê tudo isso e, claro, temos o ataque de Bondi. Acho que eu dei fotos para um dos seus produtores, como o Arseny Ostrovsky, que é um daqueles trolls no Twitter. Por acaso, ele foi um sobrevivente do 7 de outubro, Então ele posta uma foto dele, uma selfie, enquanto está no chão e está todo coberto de sangue. Sim, essa é a foto. Ok. O que obviamente parece falso. É sim. A melhor foto é a próxima, quando ele está todo enfaixado. Sim. Veja, não há um único ponto como uma gota de sangue no curativo. E nenhum médico que se preze deixaria um rosto assim, ensanguentado. Primeiro, eles terão que limpar. É assim que se pode acreditar num país que mente 24 horas por dia, 7 dias por semana deste jeito? Como podemos levar qualquer coisa que eles dizem ao pé da letra? Sim, é assustador. É realmente assustador. E eu vou dizer isso, e sabe, por isso que eu acho, pra mim, pra tentar entender, eu tive que descobrir qual é a teologia orientadora aqui, porque isso obviamente não é judaísmo. Isso é tipo, não matarás. Você não pode simplesmente violar esse mandamento repetidas vezes e continuar insistindo que isso é sobre eu sou judeu. E quanto mais eu voltava na história e via como havia pequenas edições nos livros, e agora fiz meu clube do livro, e incentivo as pessoas a entenderem a fundação de Hollywood, porque do que você está falando é de uma trupe de atores, de artistas. Eles eram os artistas de circo. Eles eram ciganos. Eles se tornarão o que for preciso para acumular poder. E eu tenho praticamente implorado às pessoas que são judias e se posicionam contra o sionismo para aprenderem isso. Porque essas pessoas aparecem em todos os lugares, em diferentes países. Eles vão aprender idiomas. Eles vão, sabe, hoje somos católicos, amanhã somos outra coisa. E é basicamente isso que Hollywood é. Se você pensar bem, é uma grande operação psicológica. Todos os filmes que eles fazem, eles garantem que cheguem à sala de aula. Estão fazendo lavagem cerebral nas suas crianças para que acreditem que são sempre vítimas, que nada além disso jamais aconteceu. E então, quando você começa a aprender história de verdade e começa a fazer perguntas, e para mim, aprender mais sobre a Revolução Bolchevique. E aí eles pensam, mas para onde foram todos esses bolcheviques? Bibi Milikovsky! Agora ele quer que você pense que ele é apenas judeu e que não há mais nada a ver com isso. Não, eles se tornarão o que tiverem que se tornar. Eu, Ainda quero ser escalada para um filme em Hollywood. seus cérebros estão conectados. É uma patologia. Seus cérebros são programados para mentir. Sionistas, sim. Isso é, nunca vi nada igual. Não sentir nada quando você mente sobre as pessoas, quando você as difama, pessoas que você conhecia, pessoas com quem você era amigo, pessoas que gostam do Charlie Kirk. Ok, o quê? Com que rapidez eles podem mudar de comportamento e sacar as armas querendo acabar com você? Isso não é normal, não podemos fingir que é normal. Sim. E eu gostaria de dizer algo em nome de muitos dos meus amigos judeus, porque eles também sofrem com isso. Muitos dos meus amigos judeus percebem que sua identidade e sua religião estão sendo sequestradas por um grupo de pessoas muito egoístas, que simplesmente usam isso como uma ferramenta de vitimização. É como se, por exemplo, pessoas do ISIS e da Al-Qaeda de repente sequestrassem nossa cultura, nossa religião, mas agora tivessem dinheiro e poder para realmente transformar isso em algo dominante. E muitos dos meus amigos judeus sentem que são silenciados, que ficam à margem. Vimos muitos artistas, diretores, atrizes e atores judeus que se manifestam e você vê o que acontece. Lá, sendo chamado de antissemita no dia seguinte. Um dos meus amigos mais próximos, Matt Lieb, ele é comediante, faz stand-up comedy. Ele tem, um show inteiro chamado Bad Hasbra, e ele fala justamente sobre as técnicas de Hasbra. Ele me contou que, aos 26 anos, era um sionista liberal fervoroso e foi em uma viagem de birthright para Israel.
E aí, a única coisa que fez ele mudar, ele disse tipo, nós éramos um bando de jovens de 20 anos. E então descobrimos que o principal palestrante do nosso evento era Benjamin Netanyahu, acompanhado por Miriam Edelson. É tipo, espera aí, isso é esforço demais. Isso é esforço demais para nos convencer. E então ele voltou e começou a ler mais. E agora ele é completamente tipo, ele é um judeu anti-sionista. E há muitas dessas pessoas. E eu me sinto tão mal que eles têm que, eles não conseguem evitar de carregar muito disso para si mesmos. Que todas essas coisas que essas pessoas dinásticas fazem acabam refletindo em toda a comunidade. Mas há tantas pessoas que estão simplesmente cansadas de serem agrupadas com esses malucos? Porque não são sim. É isso que estou dizendo. Não é uma religião, nem uma filosofia política, e é por isso que é tão importante separá-las. Como Sim, os sionistas são simplesmente psicopatas comprovados. Não há como analisar o que aconteceu em Gaza e perceber o que eles fizeram como nos disseram que iriam fazer. Falando sobre negócios imobiliários, quero dizer, você tem que procurar isso, Skyler, quando tiver um momento, só um pouco das imagens em vídeo de como Gaza está hoje, e então olhar para você na cara, não sentir nada e dizer, não, isso foi uma resposta necessária ao dia, 7 de outubro. tem algo errado com você. E então, quando as pessoas, quando elas não conseguem treinar os outros para serem desumanos junto com elas, a crueldade com que atacam quem demonstra a humanidade, é por isso que eu digo que não consigo entender isso. Eu realmente me pergunto o que aconteceu com essas pessoas quando eram crianças, porque algo dentro delas mudou. Isso não é normal. Qualquer pessoa deveria ter uma resposta humana ao ver isso. Vamos lá. Alguma reação humana ao ver o que eles fizeram? Isto é, e aquilo nem é aquilo. É tipo, Isso é antes? é isso aí. Basicamente foi quando tudo começou. Quer dizer, eles construíram esta cidade Sim. e, E agora não há nada. sim, Não há nada. a chantagem, No... as coisas do Epstein, a defesa do Epstein nos manipulando sobre o Epstein. E você pensa, ok, é literalmente, eu não me importo se você é judeu, se você é muçulmano. Se você é cristão, quer dizer, obviamente eu quero que todos vocês sejam cristãos, mas será que podemos nos unir para reconhecer que temos satanistas entre nós? Tipo, isso é uma filosofia satânica? Que... E é preciso venerar a morte para aceitá-la? Eu Tenho uma pergunta para você como cristão. Porque acabamos de falar sobre um pequeno grupo de pessoas que se apropriou indevidamente de toda uma fé, que é o judaísmo. E agora, da mesma forma, você tem tudo isso, sionistas evangélicos. As pessoas que vão a Israel e voltam simplesmente fazem lavagem cerebral nos seus seguidores na igreja. E quando vejo vídeos em que, dentro da igreja, a única bandeira além da americana é a israelense. E depois há um vídeo viral de um documentário chamado Till Kingdom Comes. E os pastores estão conversando com as crianças pequenas. Eles dizem coisas como: os judeus são melhores do que nós. Eles são mais especiais do que nós. Eles não são como nós. Quero dizer, que tipo de coisa é essa? Você é um homem de Deus, e agora sua missão é dizer à sua congregação que vocês não são especiais o suficiente. Que existem pessoas de outra religião que são mais especiais do que você, e você está basicamente indo lá e doando todas as suas economias para a igreja. Só para que seus filhos ouçam alguém dizer, tipo, ei pessoal, vocês são tipo, vocês não são nada. Vocês não são ninguém. E há outras pessoas que são mais dignas do que vocês de serem santas. eu Eu não sei como isso funciona. não funciona. Eu não sou evangélico. E eu acho que pela primeira vez, muitas pessoas que são evangélicas estão acordando para isso. E é incrível dizer que isso se deve em grande parte ao assassinato de Charlie Kirk. E nós investigando a história, investigando os pastores com quem ele se cercava, e então nós meio que investigamos o que era essa igreja Calvary Chapel. É uma operação militar. Quero dizer, isso é literalmente uma operação da CIA. E pessoas como Rob McCoy, que era um dos pastores que dizia ser próximo de Charlie, na verdade não era. Na verdade, o Charlie não suportava ele no final. Então essa é outra grande mentira sobre a qual a Turning Point deveria vir a público e contar a verdade. Mas ele, o pai dele, comandava operações psicológicas para a Marinha. Essa igreja inteira, a Calvary Chapel Church, é uma história da CIA, um lugar para os hippies irem. Quem você acha que criou a cultura hippie? Quero dizer, eu indico os livros para as pessoas lerem. Você tem que ler Caos. É leitura obrigatória. Entenda o que eles realizaram nos anos 60. Risos para quem acha que, de repente, um monte de gente só quis fumar maconha, abandonar suas famílias e sair tocando violão no Oeste. Quero dizer, os anos 60, toda aquela década foi sobre experimentos militares com engenharia social. E engenharia social por meio de coisas como os assassinatos de Manson, engenharia social através da criação de igrejas. Todo mundo é bem-vindo aqui, mas qual é o objetivo subjacente? O objetivo subjacente de muitas dessas igrejas, de igrejas demais, é comprometer as pessoas com Israel a qualquer custo.
Fazer com que acreditem que não serão salvas a menos que adorem Miriam Adelson e Bibi Netanyahu, o que é absurdo. A fortuna e o dinheiro de Miriam Adelson provém da devassidão. Devassidão. Quer dizer, do que estamos falando mesmo? Eles construíram Las Vegas. E OnlyFans. Divino. Eu me perdi em um labirinto de vídeos assistindo a muitos desses pastores falando com suas congregações. E isso me chocou, a forma como eles tratam seus próprios cristãos com desdém. Uma congregação e diga-lhes o quão especial é o povo judeu. E não há problema nenhum em eles cuspirem nos cristãos. Não tem problema que em Israel você não possa construir uma única igreja, porque sabemos que Deus nos disse tudo isso. Deus nos disse que Israel estará tão mergulhado no pecado, e isso é um sinal dos tempos, e é nosso papel estar ao lado deles até que Deus os traga de volta ao caminho certo. E até que isso aconteça, está tudo bem matar todas essas pessoas. Não há problema em doar todo o seu dinheiro para essa entidade. E se você não abençoar Israel, será amaldiçoado. É exatamente como a ginástica mental que eles usam para derrubar seu próprio povo, seus próprios seguidores cristãos. Para ser leal, não a Deus, não a Cristo, mas a uma entidade política. Certo? Não, é a terra de cabeça para baixo, mas acho que isso está sendo consertado e corrigido. E como eu disse, isso se deve em grande parte a isso. Para as pessoas aprenderem sobre a pressão que Charlie sofria, e essa era uma pessoa que era evangélica, ele era um sionista. Ele realmente. E eu sei que você tem uma opinião sobre o Charlie e as coisas que ele fazia, mas posso te dizer que Charlie era genuíno. Da mesma forma que eu sempre digo às pessoas, obviamente me arrependo de ter trabalhado dentro de organizações sionistas. Lamento minha ignorância. Não deveria dizer que me arrependo de ter trabalhado lá porque acredito que Deus me colocou lá por um motivo, pois eu precisava ver aquilo por dentro. E agora posso esclarecer às pessoas como essas coisas funcionam. Mas eu lamento ter ignorado o que estava acontecendo em Gaza. E acho que as pessoas deveriam saber que eu, Charlie, fomos genuínos em nosso apoio a Israel porque acreditávamos sinceramente que nossos amigos estavam nos dizendo a verdade, Sim, isso é. a realidade sobre Trump. Tenho algumas questões com o Charlie. Quero dizer, que Deus o tenha, e espero que a justiça seja feita para todas as pessoas que realmente o mataram. Concordo que ele estava começando a despertar. No final, porque ele começou a fazer perguntas, especialmente no podcast PBD, ele disse. Mas ele disse algo que eu falei na minha primeira participação com o Piers Morgan. Eu disse, tipo, Israel tem o tamanho de Nova Jersey. E por que levaria 6 horas para uma resposta, sendo que você pode chegar lá de helicóptero em 20 minutos? E essa é uma pergunta muito simples. Mas se você perguntar isso, você é chamado de antissemita. Mas ele fez outras perguntas sobre as ordens de não agir. Ele começou a falar sobre, tipo, a ajuda. Ele estava vindo de um ponto de vista America First, o que eu respeito. Mas meus problemas com Charlie eram alguns. Primeiramente, acho que você já viu o vídeo quando eu disse. Ele meio que afirmou isso falsamente. Se você for judeu e for a um bairro árabe em Jerusalém, você será esfaqueado. E agora entendo que foi isso que lhe foi dito. Ah, eles te levam para um passeio. Eles doutrinam. Você, sim. Mas as outras duas coisas que eu sabe de novo, agora ele está nas mãos do seu Criador. Mas quando ele disse perto da morte dele, bem, vocês sabem, muçulmanos, vocês são tipo, jogam pessoas gays de prédios altos. Agora não existem mais prédios altos em Gaza para tipo muçulmanos estúpidos. E isso machucou muitos muçulmanos ao verem aquele trecho. Aquilo foi muito sim, foi algo muito, muito, muito terrível. Porque é tipo, sim, sabe? Tipo, agora vocês não têm prédios para jogar pessoas gays lá de cima. Muçulmanos estúpidos. E então, no dia antes de morrer, ele tuitou, dizendo que o Islã é a espada que a esquerda está usando para cortar a garganta da América. Então ele não estava gostando mais de nós. E eu entendo isso porque talvez ele estivesse em seu próprio caminho se tivesse tido tempo. Charlie não administrava seu próprio perfil no Twitter. Andrew Colvett fez isso. Então, eu só quero dizer que ele desistiu disso. Mas isso é interessante. Não me lembro dele ter tweetado isso, mas ele realmente acreditava na ameaça do Islã, totalmente. E ele falou sobre isso várias vezes. E assim, o seu Em determinado momento, você também teve ideias muito negativas sobre isso. E- Quer dizer, eu me lembro de você dizendo isso? faz parte do pacote. Então, como eu estava dizendo sobre essa viagem a Israel, é muito estranho revisitar aquele lugar, porque eu simplesmente não acho que eu seja um idiota. Mas, aparentemente, eu estava simplesmente aceitando tudo o que as pessoas que eu considerava minhas amigas e que eram sionistas me diziam. Eles são ótimos no papel. São seus amigos, querem seu bem e que você goste. Querem evitar as armadilhas.
É como se eles estivessem te guiando e você fosse novo na política. Vou tentar rápido enquanto observa. Aqui estamos nós tentando abrir uma embaixada. Era para isso que eu e o Charlie estávamos lá. Aqui estamos nós apenas tentando abrir uma embaixada e, tipo, olhe para esses muçulmanos terríveis que estão jogando coisas em nós e tentando matar pessoas na fronteira. E você vai estar seguro. E nós temos segurança para você, para garantir que esses muçulmanos terríveis não façam nada. Então, é literalmente uma operação psicológica. E eu quero que as pessoas saibam que você precisa separar as pessoas que realmente acreditam no que estão dizendo versus pessoas que estão literalmente recebendo dinheiro e defendendo psicopatas quando isso é muito óbvio. E eu acho que 7 de outubro, avançando rapidamente para onde estamos agora, todas as informações que agora estão disponíveis, agora que esse argumento, esse debate meio que chegou às margens da América, ou seja, pessoas estão sendo demitidas, excomungadas, difamadas, pessoas que você conhece, agora você ou a informação está acessível e Charlie ele estava mudando. Essa é a realidade. Ele simplesmente era assim, e eles tentaram encobrir isso. E ele disse: "Não, aqui está um fato interessante. Quando Bibi fez uma pequena turnê e participou dos shows de todo mundo em algum momento de agosto. Sim. Charlie não o deixou participar do programa. Charlie disse não a Bibi Netanyahu. Quando Bibi quis levar o Turning Point para o próximo nível, Charlie disse não. Ok. Para Bibi Netanyahu, que é um gangster, você não tem o direito de dizer isso a Bibi Netanyahu, não, todos nós sabemos disso. Então, eu só quero que as pessoas saibam a verdade, que é a seguinte. E, obviamente, eu divulguei as mensagens de texto. Eles não me deixaram outra escolha a não ser abandonar a causa pró-Israel. Então, isso significa que ele não estaria absorvendo tudo o que acontecia em Minnesota? Ainda estariam resolvendo as coisas. Claro, com certeza ele estaria. Sim, ele estava olhando para as coisas por uma certa ótica, Uma ótica muito de direita, muito nacionalista cristã. Eu entendo isso. E, de novo, ele era jovem. E talvez, se tivesse tido tempo, talvez ele teria, tipo, mudado de lado, como você. E então, tipo, sabe, agora eu acredito que tudo o que eu disse sobre, não sei, é meio que uma viagem. Mas a gente cresceu. com o 11 de setembro, aquilo foi a operação psicológica definitiva. Eles faziam a gente levantar todo dia na escola no 11 de setembro. crer, Quando acharam o passaporte, estava jogado. mas a gente era criança, né? Pensa em quão jovem eu era. Então eles sabem como marcar quando você é criança e está com medo. Quando você não sabe de nada e está assustado, é o momento perfeito para causar uma impressão. Bem, nós vamos cuidar de você. Vamos garantir que aqueles muçulmanos maus não entrem no país. Tudo o que você precisa fazer é tirar os sapatos e o cinto no aeroporto. E nenhum muçulmano mau vai te pegar. E você fica tipo, ok, o que eu preciso fazer para obedecer isso? Isso é uma operação psicológica. E é por isso que, quando até revelamos ontem, sabe, parte dessas ligações da Erika 5 dias depois que o marido dela morreu. E ela está apelando para o Turning Point USA, para os funcionários, tipo, sabe, está tudo bem. Eu vou proteger vocês. Ela usa exatamente essa mesma estratégia. Eu vou proteger vocês. Seus empregos estão seguros. Agora somos uma família. Após um trauma, ocorre a formação de um vínculo traumático. É um trauma. E você não sabe o que está acontecendo, mas estou aqui para te proteger. Agora trabalhe duro e me traga algum dinheiro. Charlie está conosco no escritório. No escritório. O escritório? No escritório. Ela disse literalmente. Ele não ia querer você em casa, sentada no seu sofá. Ele está te observando enquanto você está sozinha, com sua meia na cama. Ele está dançando. Ele está dançando no céu enquanto você está no escritório. Oh, meu Deus. Não consigo acreditar na escolha de palavras. É como uma chantagem emocional levada ao extremo. O que? O que você acha? O que você acha de Erika Kirk? Erika Kirk? O que você acha de Erika Kerr? Eu poderia ser processado? Lançar Coloquei-o na pilha. de... É. Vai. Não quero dizer nada que seja polêmico. Ela conseguiu. Mas eu não quero. Ela estava envolvida. Não quero entrar em detalhes. Eu não. Quero entrar. Ela faz parte disso. Mal espero por isso. Cortado. Ela é Ah. planta. Mas eu nunca jamais direi nada negativo sobre isso. O que você acha? Quer dizer, olhando de fora como alguém que não era fã de Charlie Kirk. Na verdade, eu aprecio ouvir essa perspectiva ainda mais porque eu Vejo. meus próprios vieses ao entrar nisso. Eu Gostaria de ter o poder de luto da Erika Kirk. Ela lamenta como ninguém. eu Gostaria de ter tido esse tipo de compostura, de lamentar as pessoas que amo desse jeito, porque ela dá esperança a cada um de nós de que, na verdade, isso não importa. E sabe o que é engraçado? Eles estavam usando a mesma tática, voltando às operações psicológicas, onde nos dizem pra, tipo, suspender a racionalidade. E- Isso é sobrenatural. E isso porque, tipo, Deus está com ela. E, tipo, quero dizer, até quando ela disse para o Jesse Waters que nem precisou tomar um comprimido pra dormir, não precisou tomar uma taça de vinho que ela dormiu, ela disse que dormiu bem e aceitou que era isso que Deus queria tão instantaneamente.
E tem algo nisso que é tipo um cristianismo de chat, GBT, onde é assim, tipo, você vai ficar repetindo Deus quis isso. É como não, ser cristão é que nós somos falhos. Nós não somos perfeitos, claro que você vai questionar e negociar com Deus. Nem sempre acertamos, é natural fazer perguntas. Por quê? Por que isso teve que acontecer? Nós não somos perfeitos. Nós não somos Jesus Cristo. O que me incomoda ainda mais do que a Erika Kirk é que, quer dizer, a Erika está interpretando um papel, mas existem pessoas que deveriam servir ao povo americano, como o diretor do FBI. Senhor Kash Patel, que, mesmo antes de assumir o cargo, ele disse que os Estados Unidos precisavam acordar e priorizar Israel, o que é uma coisa muito estranha de se dizer. Ele mora em Las Vegas. Por um diretor do FBI, com É um cara. a armadilha de mel. Não, ele não mora com ela. Ela mora aqui. Ela mora aqui e ele mora com ela. Ele é o diretor do FBI e eu não sei. Quer dizer, eu sou um novo cidadão aqui. Eu estou. Tô apenas afirmando um fato. Mas em Las Vegas, é lá que, sabe, o cara israelense de cibersegurança também foi descoberto como pedófilo e depois foi liberado? Sabe o que é tão engraçado nessa história? Tenho certeza de que todo mundo aqui sabe, tipo, conhece essa história. Tem o chefe da cibersegurança no gabinete do Netanyahu. Ele vem para Las Vegas e, tipo, só para passar o tempo. Ele foi flagrado com uma menor de idade em uma operação policial, mas depois foi liberado. Isso aconteceu em Nevada. Sabe, o mais importante de tudo é que nenhum veículo de comunicação noticiou que isso aconteceu. ABC, Fox News, CNBC, CNN, nada. Se você tem um país estrangeiro que deveria ser seu aliado, enviando agentes de alta segurança para cá, e eles estão, não apenas uma vez, mas várias vezes, e eles estão envolvidos em redes de pedofilia e são autorizados a ir embora. Mas tudo bem, porque precisamos falar sobre os somalis em Minneapolis. Precisamos falar sobre os árabes em Michigan. E então você tem, por exemplo, o promotor interino, que por acaso é um cidadão israelense que o deixou ir embora. E ninguém fala sobre isso. E é assim que eles te rotulam como teórico da conspiração. Quando você começa a falar sobre coisas que não estão circulando na mídia, você se torna parte da margem. Se você não está por dentro disso, se não aconteceu na grande mídia, então não aconteceu. Qualquer um que repita isso é um maluco, é um teórico da conspiração, é um terraplanista, seja lá o que for. Mas e agora isso é o que eu descobri ao vir para os Estados Unidos. Como alguém que vem de um país do terceiro mundo, onde estamos acostumados com a censura e acostumados, você sabe, a não contar a verdade como ela é. Aqui, ninguém vai esconder a verdade, mas vão escolher não contá-la. E vão contar outras coisas e dar a elas um microfone maior. Então, alguém como Jay Klang ou Tommy Robinson, seja lá quem for, quando eles vão e começam a fazer esse tipo de agitação, eles vão encontrar alguém como Elon Musk, com, tipo, dezenas de milhões de seguidores tweetando sobre isso. E isso vira notícia. Mas eles nunca vão falar nada sobre as outras coisas. Tudo o que você vê nas notícias é aquilo que eles querem que você veja. Eles não vão esconder. Tipo, ei, temos democracia, mas não vamos falar sobre isso. É assim que eles empurram a narrativa de forma seletiva. Tipo, o que aconteceu em 7 de outubro, eu chamo de choque e pavor. Você sabe como os Estados Unidos foram para o Iraque e usaram choque e pavor, tipo um ataque extremo? Eles fazem isso. Bebês decapitados, bebês em fornos, mulheres grávidas tendo seus... Pô, E isso se tornou algo tão emocional. Um choque tão grande que se você começa a questionar é tipo, como assim você questiona bebês sendo decapitados? Você é antissemita, você não gosta, você não se importa com bebês. E foi assim que eles divulgaram a informação, que acabou virando notícia. sim. Quer dizer, isso é propaganda soviética. E isso remete ao que eu estava dizendo sobre os bolcheviques. Quer dizer, em um episódio, né, estávamos falando até sobre as coisas que nos contaram sobre a Segunda Guerra Mundial e outras coisas, e eles entraram em pânico. E foi hilário porque alguns meses depois, e o Museu de Auschwitz vem a público e diz as coisas que foram ditas sobre Joseph, Dr. Joseph Bengal. Muita coisa foi inventada. Ele nunca fez essas coisas. Antes de tudo isso, ele era, na verdade, um médico respeitado. O Museu de Auschwitz publicou isso em seu site. E, Mudaram de 4 milhões para 1 milhão subitamente. quero dizer, houve muitas mudanças, mas você não tem permissão para conhecer a história ou saber como os números mudam. E eu fiquei grato por sentar com o Norm Finkelstein e perguntei a ele sobre essa questão, sabe? Porque ele é como meus pais. Um dos pais dele esteve em Auschwitz e o outro agora me fugiu à memória. Em qual dos outros campos eles estiveram? E ele disse, ele reconhece isso. Ele disse, sim, claro. Ele disse,
Meus pais me contaram que algumas pessoas estavam tirando as tatuagens e outras estavam colocando. Você... Sabe, pessoas que eu acredito que estavam lavando seus nomes. Conversei com eles sobre isso, sobre pessoas se fazendo de vítimas. E eles, na verdade, eram os perpetradores de muitos dos crimes que estavam acontecendo contra cristãos, assassinato em massa de cristãos, sobre o qual não nos é permitido falar. As principais vítimas da Segunda Guerra Mundial não foram os judeus, foram os cristãos. E quando você diz isso, eles ficam tão irritados porque trabalharam tanto durante décadas para manipular as pessoas na sala de aula para acreditar que as únicas vítimas que já existiram na história foram os judeus. E isso, à primeira vista, é falso. E isso é mentira. E precisamos fazer um trabalho melhor para divulgar a verdade. Aliás, eu nem me importaria se essa fosse a história. Sim, Mas o fato de eles usarem isso para quantos filmes? holocausto sobre outras pessoas, palestinos que não tinham nada a ver com isso, ok, holocausto. 12 milhões de judeus foram mortos, tanto faz, como se isso não tivesse acontecido. Nós não fizemos isso. Os palestinos não fizeram parte disso. Na verdade, vocês foram empurrados para cima deles, e vocês realmente matariam outros judeus para evitar que qualquer outra coisa acontecesse. Você conhece a crise de Pétria? Petria era um navio que veio da Europa com 1.500 refugiados judeus. Na década de 1940, no porto de Haifa, e então a Haganá, que é uma das gangues sionistas israelenses. Eles explodiram o navio porque as autoridades britânicas não permitiram que ele atracasse e queriam, na verdade, desviá-lo para Maurício. Então eles bombardearam o local. E eu acho que, assim como mataram 150 judeus, seu próprio povo, eles não se importaram com os judeus que foram mortos na Alemanha. Aliás, eles não se importavam. Eles simplesmente os usaram como moeda de troca para criar Israel. Então, na verdade, não se trata de ser judeu. Eles não se importam. Eles não se importam de verdade. É do mesmo jeito, tipo, ISIS. o jihad. Ignoram mortes muçulmanas. São satanistas. Não lutamos contra judeus. Sempre revisito a teologia orientadora. Pausa rápida para os patrocinadores. Depois quero mostrar para eles o vídeo seu no Piers Morgan, porque, sinceramente, acho que foi um dos melhores trechos de todos. Ah, obrigado. Certo, pessoal? Obviamente, há uma guerra contra a verdade acontecendo agora. Você sente isso, eu sinto isso, e a maior arma que eles têm é o algoritmo. Reescrevendo a história e redefinindo a moralidade para se encaixar em uma agenda secular falida que eliminou completamente Deus da conversa. É por isso que eu uso o Magisterium AI, porque isso não é só sobre o passado, mas também sobre como viver agora. Falando sobre as questões mais difíceis que você enfrenta, perguntas sobre sofrimento, casamento e propósito de vida. E diferente das outras IAs que existem por aí, o Magisterium AI realmente apresenta as provas, ou seja, cada resposta é respaldada por fontes originais. Citações que você pode clicar e verificar por si mesmo. Estou falando de 2000 anos de sabedoria dos santos, papas e padres da Igreja. É uma base de conhecimento que cresce diariamente a partir do trabalho digitalizado exclusivo deles dentro das universidades pontifícias em Roma. É o principal mecanismo de respostas católicas do mundo, e isso não é à toa. Se você quer descobrir a profundidade intelectual e a paz que encontrei na fé católica, comece por lá. Você pode acessar magisterium.com/Candice ou baixar o aplicativo gratuitamente no iOS ou Android. Você pode usar meu código de desconto Candice para fazer o upgrade para o Pro e receber 25% de desconto no seu primeiro ano. São $2,99 por mês, paz e propósito pelo preço de uma xícara de café. É óbvio. Visite magisterium.com. Corte Candice. Além disso, gostaria de lembrar vocês sobre o financiamento americano. Entre compras e preços altos, é fácil sentir-se sobrecarregado, especialmente ao usar cartões para cobrir o básico. Se essa dívida está se acumulando, saiba que você não está sozinho. Proprietário, talvez você tenha hesitado em procurar a American Financing para não perder sua taxa baixa. Por isso, criamos o Smart Equity Loan, uma forma inteligente de organizar suas finanças mantendo sua hipoteca atual. Diferente do RELOC variável, o Smart Equity oferece taxa fixa e pagamento previsível. Use o patrimônio da sua casa para quitar dívidas de juros altos e liberar fluxo de caixa, mantendo sua hipoteca intacta. Não há taxas iniciais. Para saber se você se qualifica, ligue para 8007-951210. Esse número é 8007951210 ou visite americanfinancing.net/Owens. Trata-se de americanfinancing.net com a extensão Owens. Muito bem, pessoal, quero mostrar este vídeo para vocês. É simplesmente incrível. Nós meio que editamos o vídeo aqui, mas este é o basinho no Piers Morgan, o trecho em que ele usa o humor. É por isso que precisamos dos comediantes, porque eles são brilhantes e têm uma maneira de transmitir uma mensagem de um jeito que não é polêmico e faz você pensar, o que há de errado conosco como sociedade? É humor negro e eles são os melhores nisso. Dá uma olhada nisso. A pergunta é: qual é uma resposta proporcional?
porque tem sido diferente de um período para outro. Então, se você olhar para este gráfico, por exemplo, mostra as mortes de israelenses e palestinos, e isso muda de ano para ano. É como se oscilasse igual a criptomoeda. Então, minha pergunta é: qual é a cotação atual da vida humana? Quero dizer, 2014 foi um ótimo ano para o Ben Shapiro. 88 israelenses morreram. E do outro lado, 2.329 palestinos foram mortos. Isso dá um israelense para cada 27 palestinos. Essa é uma taxa de câmbio muito boa. O que estou perguntando é, qual é a taxa de câmbio de hoje? Assim vocês vão ficar felizes? O Hamas não tem absolutamente nenhum controle na Cisjordânia. E desde o início desse período, só até agosto, 37 crianças palestinas foram mortas. Sem festival de música, sem parapente, sem Hamas. Desde a ocupação da Cisjordânia, 7.000 palestinos foram mortos. Sem festival de música, sem parapente, sem Hamas. Esse é o problema. Israel sempre se coloca como vítima, e eu nunca vi uma vítima colocar seu opressor sob cerco e bombardeá-lo 24 horas por dia, 7 dias por semana. Israel quer que você acredite que eles são a vítima. Lidar com Israel é muito difícil. É como estar em um relacionamento com um psicopata narcisista. Ele acaba com você e depois faz você pensar que a culpa é sua. Eu tenho duas perguntas. A pergunta é: como você pode justificar as mortes na Cisjordânia, onde o Hamas não existe? E se a resposta desproporcional durante todos esses anos realmente funcionou, o que vai ser diferente desta vez que não aconteceu antes? Eu só queria. Essa era a minha pergunta. Quero dizer, é brilhante. Quero dizer, só de olhar para isso e pensar, espera um segundo, não há Hamas. Por que estamos apenas matando palestinos por diversão? E foi simplesmente brilhante. De verdade foi. Foi brilhante. Bem, eles continuam. A guerra de Gaza nunca acabou. O cessar-fogo nunca aconteceu. Na verdade, eles mataram mais crianças desde o cessar-fogo. Mais de 100 crianças israelenses foram mortas desde 1948. Uau! Você consegue imaginar? E é. Incrível. Em 3 semanas, eles mataram mais crianças do lado palestino. Mais de 75 anos foram dedicados à morte de crianças israelenses. Você sabe o que eu sempre digo para as pessoas e me surpreende que elas não consigam pensar sobre isso? Se você acha que só porque está acontecendo lá longe, você vai concordar com essas pessoas, vai apoiar essas pessoas, talvez até aceitar um cheque, $7.000, talvez $200.000, para atacar pessoas que estão se levantando e dizendo que isso está errado. Mas você não pode ser tão ingênuo a ponto de pensar que eles não vão te matar também. É isso que minha mente. É. Sabe que se quiserem a América, matam seus filhos. Isso não ocorre? Sim. Quer dizer, não é como o ICE foi treinado pelas Forças de Defesa de Israel. Não são essas as mesmas táticas usadas pelo ICE e por muitos departamentos de polícia? Eles recebem treinamento. Na verdade, um dos escritórios do ICE, quando eles fizeram, localizações, meio que, eles descobriram que a localização de um dos escritórios de campo deles é em Tel Aviv. Com certeza. Escritório IT. Aqui, acho que era do departamento de. Segurança Interna. Isso foi há alguns meses. O ICE é recente de 2 dias atrás. Então, por que todas essas entidades de segurança americanas estão atuando a partir de Tel Aviv? Mas a pergunta é boba, porque você tem todos esses bilionários, Peter Thiel, Alex Garb, Larry Ellison, eles simplesmente têm uma relação estranha com Israel. Eles doam abertamente para as FDI, eles abertamente têm suas sedes em Israel, eles injetam enormes quantias de dinheiro. Eles usam sua tecnologia para matar mais palestinos e usam os palestinos como cobaias para testar essas tecnologias. IA avançada. Armas horríveis e letais. É terrível. E agora a América está usando isso. Agora a América está invadindo o mundo. E eu tenho que te dizer, como imigrante, como um novo imigrante neste país, estou aproveitando. É como se pela primeira vez eu estivesse do lado onde a história está acontecendo em outro lugar. É incrível. Estou te dizendo, estou começando a me acostumar com essa sensação de estar em um país que pode fazer o que bem entender sem sofrer consequências. É uma sensação ótima, é incrível. Quer dizer, eu tenho esse tipo de, não sei. Ao que parece, as pessoas do terceiro mundo que vieram para o país e seus traumas de infância agora fazem parte da política externa do nosso país. Tristemente. Sim. Tristemente. E eu simplesmente acho que as pessoas não te entendem. Não dá pra fazer nada pela metade com um psicopata. Eles não sentem nada. Eles matam pessoas. Eles matam uma criança. E depois você defende isso. Por que você acha que seus filhos estão seguros? Não entendo o sentido disso. Digo-te,
É uma diferença enorme viver num país como os Estados Unidos, que consegue invadir metade do mundo e ainda assim acolher os Jogos Olímpicos. Eu sei, eles. Podem ir e invadir o seu país. E no dia seguinte é como, sabe, vou sediar a Copa do Mundo da FIFA e vou negar visto de entrada ao seu povo. Isso é como um nível de chefe final, um tipo de controle enorme. Sim, claro. Fico feliz pela Dinamarca e conseguiremos a Groenlândia, pois sei que não se trata de pessoas marrons. Pessoas. Não sei o que fazemos. E eu fiquei do lado do Trump. Não deveríamos ter guerras. Bibi diz: faça isso. Ele pegou o dinheiro da Mary Madelson, então nem presto mais atenção. Eu só estou feliz porque agora eu sei que a América não vê cor. Ela vê oportunidade. Ela só. Ela não odeia, tipo, pessoas muçulmanas. Você só odeia terra subutilizada. Bem, o que você, quero dizer? Você. Acha que a América agora é, tipo, o condomínio do mundo? Vemos que você não consegue usar isso. Isso não é verdade. Eu te prometo, não é a América. Talvez tenhamos sido doutrinados, mas isso é claramente como um império israelense. E a LBJ assassinou o JFK, colocou seus aliados lá e tomou conta do nosso exército. O resto é barulho, Hollywood e manipulação. Tudo desmorona. Agora as pessoas se perguntam: por que somos controlados? Por que nossos filhos são doutrinados? Que eles têm que apoiar o sionismo? Por que eu não posso tomar uma decisão sobre se penso isso ou aquilo? O algoritmo falso, fingindo que as pessoas são populares quando não são. E assim, o despertar em massa os deixou um pouco em pânico. Eles estão cometendo muitos erros agora. Por exemplo, atacar a Miss Rachel parece um erro inacreditável. Mas eu realmente acho que a maior ameaça ao império deles é a conscientização. E é por isso que eles estão, tipo, descuidados. Tipo, vamos simplesmente comprar o TikTok. Eu não acho que o dinheiro seja o verdadeiro poder, a ilusão. O truque, na verdade, era a ilusão. Todos nós acreditávamos que eles eram as vítimas. Nós assistimos aos filmes. Nós fomos, nossos filhos foram, estávamos na sala de aula. Nós compramos a retórica do 11 de setembro. O perigo para eles é quando, de repente, 330 milhões de pessoas, se esse for o número de habitantes dos Estados Unidos agora, acordam e pensam: espera um segundo. Na verdade, acho que o que vocês estão fazendo é bem horrível. Qual será o próximo passo deles? Eu vou te contar. Os cidadãos americanos agora estão despertando para o fato de como é fácil passar de cidadão de um país de primeiro mundo para cidadão de um país de terceiro mundo. Porque aqui está a diferença. Pessoas do mundo em desenvolvimento, na África, na Ásia e na América Latina, todos nós sabemos. Nós. Sabemos que as pessoas no poder são corruptas. Todos nós sabemos que as pessoas no poder são terríveis. Eles têm todo tipo de coisa ruim acontecendo, mas não podemos falar porque é perigoso demais. Então, Ficamos calados, mas todo mundo sabe. Nos Estados Unidos, todo mundo sabe e todo mundo pode falar. Você pode falar, mas desafiamos você a mudar alguma coisa. Então você vota, você fala, você protesta, você vai para a internet, ninguém vai te prender. Você sente que participou, mas no final das contas nada muda. Eles olham para você e dizem: sim, temos os arquivos Epstein. Sim, há vítimas, nada vai acontecer. Você tem provas sobre o Epstein. Todo programa de TV, todo programa de comédia está tirando sarro disso, mas nada realmente avança. Você percebe a diferença? Sim, estou te dando essa margem de liberdade, mas você acha que pode fazer algo com essa liberdade? E se o Trump decidir amanhã que vai concorrer a um terceiro mandato? O que vai acontecer? O quê? Um juiz federal vai simplesmente, tipo, impor alguma coisa? O que vai acontecer? O quê? Você vai chamar o exército para tirá-lo do cargo? O que vai impedir que eles comecem a impor, tipo, leis marciais ou a tirar suas liberdades? Nós temos que. Porque a palavra foi dessensibilizada por causa de tanta violência que aconteceu no Oriente Médio, que agora as pessoas meio que. Elas estão dessensibilizadas. Pode acontecer com a gente a qualquer momento agora. Você. acha que eles vão fazer isso? Digo, você disse isso, qual é a próxima coisa? Nós já vimos isso. Vimos do que eles são capazes no nível das universidades. Porque, tipo, 3 anos atrás, você nem imaginaria que uma universidade americana teria o mesmo tratamento que vemos em ditaduras brutais, que justificaria uma intervenção militar. Nós. Vimos pessoas perdendo seus empregos, perdendo suas carreiras, sendo espancadas, presas, baleadas com NUIPDs e LAPDs, com oficiais de operações especiais israelenses presentes com eles. O que impediria eles de fazerem isso fora do campus universitário? Veja, é a mesma coisa acontecendo, mas nós estamos. Você está indo muito devagar aí. Porque no momento em que eles perderem o controle, quando não houver mais TikToks para comprar, não houver mais HBOs ou CNN para adquirir, não houver mais maneiras de manipulá-los,
você verá esse sistema se tornando cada vez mais brutal. Você acha mesmo? Então, eu diria que eles realmente parecem estar se tornando mais brutais, mas também estão ficando brutalmente estúpidos, no sentido de que, ok, o objetivo de fazer as pessoas entrarem lá e, vamos te arrastar para fora, vamos te expulsar do país, porque você disse algo contra Israel. Só fez a minha geração pensar, ok, não vamos mandar nossos filhos para lá. Mas o poder estava em nós, mandando nossos filhos para lá e depois fazendo uma lavagem cerebral neles. Você realmente precisa que as crianças estejam lá para acreditar na ilusão. Então, assim que você começa a nos mostrar que, na verdade, não há liberdade e que esses são, na verdade, pequenos centros de doutrinação administrados por Israel, e agora estamos conversando com nossos filhos que estão crescendo sobre o que é Israel, vocês estão lutando para perder o controle que têm. O mesmo acontece com a fala, não é? Assim que eles, Larry, Ellison e todos os outros, estiverem lá fora, tipo, precisamos comprar o TikTok. Você acha que isso fez com que os usuários do TikTok se tornassem pró-Israel ou anti-Israel? Como? Será que, a longo prazo, dizer, bem, nós temos o poder realmente funciona? Certo, é o poder contra o povo. Você acha que o poder vai prevalecer ou o povo vai vencer? Mas é por isso que eu digo, você vai entrar em uma trajetória em que tudo vai se tornar mais brutal, mais estúpido, até que eles percam completamente o controle. Não sei em quantos anos, mas estamos caminhando para isso. Sabe, essa é a direção porque aqui está a diferença entre vários países e os países ocidentais. Porque me diziam isso quando eu estava crescendo? Era tipo, meu Deus, você está no Oriente Médio. Você tem todas essas linhas vermelhas, você tem todas essas linhas vermelhas. Você não pode cruzar as linhas vermelhas. E eu venho para ouvir os Estados Unidos. Tipo, é verdade, você não tem linhas vermelhas, mas tem duas linhas azuis, você não pode cruzar essas duas linhas azuis. Essas são as suas únicas linhas. Então você pode falar sobre o presidente, pode zoar o presidente, os democratas, o governo, o juiz. Nada é proibido. Mas quando você cruza essas duas linhas azuis com uma estrelinha no meio, é aí que a gente te pega. E agora você sabe quem tem o poder. Então, eu acho que quanto mais pessoas forem despertando, mais brutais eles vão se tornar, mais ousados, mais estúpidos, mais diretos na sua cara eles vão ser. E então, em certo ponto, as pessoas ou vão desistir, se desiludir, ou simplesmente vão para a clandestinidade. E você vai ver um contra-ataque violento vindo do povo. Você tem razão, acho que você está coberto de razão. Porque, pensando nisso, eles vieram a público e disseram: vamos lançar Trump para um terceiro mandato. Disseram: vocês não têm poder. Vamos empossar Bibi Netanyahu como presidente do CQRC. O que faremos? Sim, Nada. nada. Porque as pessoas presumiam que o presidente ficaria no cargo por alguns anos, cumpriria alguns mandatos e depois iria embora. O que acontece se ele não fizer isso? O presidente não pode. Me prendam por causa da minha opinião. Agora está acontecendo. Pessoas estão sendo deportadas, presas e perdendo contratos governamentais. Você. Existem 37 ou 38 estados com leis que proíbem o boicote a Israel, o que é uma loucura. É exatamente isso, e essa é a lei. Então eles já estão fazendo isso. E eu fiz essa pergunta em um dos meus vídeos. O que os impedirá? Nada. Não sei se você está acompanhando o que acontece com as vozes anti-Israel na Europa. Sabe, a gente sempre ouve falar que os Estados Unidos sancionam algum país, né? As sanções contra a China, sanções contra o Irã. Você sabe o que acontece quando sancionam uma pessoa? Quando sancionam uma pessoa, e fizeram isso com alguns juízes do TPI, eles sancionaram um juiz. Ele é holandês. Esse cara não pode acessar sua conta bancária, não pode ter nada. Tipo, ele não pode ter dinheiro, não pode comprar uma passagem, não pode pagar. Pagar as próprias contas, ele fica como um fantasma. É isso que acontece quando os Estados Unidos impõem sanções a uma pessoa em um país estrangeiro. O que impede os Estados Unidos de lhe impor sanções, como confiscar suas contas bancárias, caçar sua cidadania americana e depois mandá-lo de volta para casa ou prendê-lo? O que impediria? Então, algumas coisas que eu contestaria e diria que, antes de mais nada, somos um país grande. Os Estados Unidos não são como um pequeno país europeu. Além disso, nossa atitude geral é muito diferente. No Reino Unido, até os manifestantes são educados. Quando protestaram contra mim e o Charlie em universidades de lá, eles apenas seguravam cartazes dizendo: preferiríamos que não estivesse aqui. Eu só respondia: ok, obrigado. E era só isso. Os Estados Unidos são um pouco bagunçados nesse sentido. Os Estados Unidos são uma nação que, na verdade, foi treinada por gerações para ser assim. É sempre revolta, quero dizer, estamos constantemente em revolta o tempo todo. Então não tenho certeza de que quando elas começam a aparecer nas portas,
E vimos isso recentemente lá em Miami, quando o policial apareceu e perguntou: Foi você que enviou esse tweet? Eu não sei se, sabe, o país que trouxe os protestos do BLM vai simplesmente aceitar isso numa boa. Tipo, vamos simplesmente bater na porta das pessoas e dizer: aqui está o tweet. Posso? Questionar esse ponto. Sim, claro. Questione. Isso. Porque o mesmo país que, sabe, teve o levante do BLM, o mesmo país que se opôs ao Vietnã e o mesmo país que se opôs à guerra do Iraque. Esse mesmo país, de novo, já vimos um microcosmo do que eles podem fazer. Nas faculdades, que são os lugares mais vibrantes, mais ativos, mais úteis, mais energéticos dos Estados Unidos, conferência universitária. E vimos o que acontece com esses jovens. Eles foram vilanizados na mídia, eles foram ridicularizados, eles foram menosprezados, eles tiveram suas carreiras, alguns foram baleados. Um amigo palestino e 2 colegas levaram tiros. Agora ele está paralisado da cintura para baixo. Tudo porque ele nem sabia, ele nem fazia parte do processo. Ele estava usando uma kefiyeh e falando árabe. Então, se os Estados Unidos, com todo o seu poder, conseguirem reprimir os locais mais livres do país, que são as universidades, e nós não. Você ouviu alguma coisa sobre a universidade, certo? Demorou uns 2 meses e eles arrasaram. Sim, O que os impediria de ir de porta em porta? Primeiro, serão muito, muito pequenos e depois poderão ficar maiores. Porque há 3 anos você não imaginaria que haveria milícias mercenárias pagas nas ruas americanas. Há 3 anos você não pensaria que haveria um acampamento universitário que seria destruído e demolido. E as pessoas não teriam nenhuma chance nem no inferno de sequer trabalhar no Vale do Silício, porque todos estão na lista negra. Então, o que estou dizendo é, temos falado isso nos últimos 8 anos, desde que Trump assumiu o cargo em 2016. Isso nunca vai acontecer. Nunca iremos tão longe. Mas está acontecendo. não estou dizendo que nunca chegaria a esse ponto. Já foi longe demais. Estou satisfeito. Estou banido da Austrália. Quero dizer, eu vi do que eles são capazes. O objetivo deles é te levar à falência também com o lawfare. Você corre o mesmo risco que cavalos entrando na Austrália. Meu Deus. Eu sei, é uma loucura. É completamente insano. Eles sabem que banem cavalos das Olimpíadas deles. É. Eles têm que fazer o papel do cavalo. Eu diria. Fui banido de um país inteiro por defender os palestinos, as crianças, a vida inocente dos palestinos, porque temos que acreditar que os palestinos são animais. Ou eles vão arruinar sua vida. Acho que, na verdade, funcionou pelo lado oposto. E acho que até mesmo militares, certo? Então você tem razão. Isso depende da disposição dos militares em executar as ordens. Bem, estou conversando com esses caras do exército. E agora eles estão despertando para o que está no topo do exército, porque a corrupção está sempre no topo. Esses homens são incríveis. Recrutas estão retrocedendo. Após a LBJ, satânicos assumiram operações psicológicas e agora vão de porta em porta matando pessoas. Sim. Há muitos americanos. Mas também há muitos países do terceiro mundo em geral que não vão participar. E o que o líder faz é substituí-los e colocar pessoas no lugar deles que fariam o que ele quer. Há muitos americanos. E há muitos outros americanos. Eu não sei. Talvez eu seja otimista demais, mas. Eu. Vejo eles perdendo agora porque estão reagindo como um animal encurralado. Não estou dizendo que não vai piorar antes. Ok, é o seguinte. Você tem 98% do Congresso e do Senado. Isso é só um monte de. Sim, mas esse monte de gente é quem está escrevendo as leis. São eles que criam uma lei que diz que podem pegar 28 ou 30 bilhões de dólares do seu imposto e dar para outro país. Então, essas pessoas, Eles são roubo. sim, eles estão roubando, mas todos os itens são comprados por esses grupos de lobby. O que estou dizendo é que se você comprar pessoas suficientes para controlar o governo, você pode comprar pessoas suficientes para mudar o governo, fazer algo que as pessoas daqui não querem. Porque agora existe uma enorme separação entre a elite política e midiática e o resto das pessoas. Milhares de pessoas marchando, mas lá em cima, o dinheiro está indo para outro lugar. E só estou dizendo que não está tão distante assim. Eu sou otimista. Eu sei que parece loucura. Provavelmente não parece loucura. Acho que eu só. No final, Deus vence. Foram espertos, agiram às escondidas e se infiltraram. Ganha. Mas a consciência, Qual Deus venceria? Deus vai vencer. E eu acho que parte disso foi a conscientização. Eles precisavam do feitiço. Bebê acreditava, sim, nós temos poder. Temos políticos, nós conseguimos. Poderíamos levar as armas. Podemos transferir tudo isso. Podemos traficar crianças. Ninguém pisca. Nós conseguimos tirar Epstein de lá. Tudo isso, mas dependia, sim, do truque da ilusão.
E acho que eles subestimaram o quanto dependiam da ilusão. E é por isso que eles estão em pânico em relação à geração Z, porque essa é a geração do futuro. E tem muita gente. E será que se pudessem, eles matariam em massa todos neste país? Sim, com certeza. Acredito que sejam psicopatas, pela reação aos palestinos e o que fizeram com pessoas por falarem a verdade, como a Miss Rachel, fica claro que não tem humanidade. Isso é a sinagoga de Satanás. Quem diz que isso está certo é satânico. Me pergunto o que aconteceu com eles quando crianças. Talvez nós Não precise de revolução, talvez precise de um exorcista. precisamos de um exorcismo. Eu preciso. Eu realmente acredito nisso. Também acho que é um trauma baseado em sexo. Acho que muitas dessas pessoas, só pela minha pesquisa sobre Sigmund Freud, muitas dessas pessoas, quando vejo a forma como reagem, sabiam que poderiam criar psicopatas abusando de crianças na infância. E eu realmente acho que muitas dessas pessoas se comportam como se fossem escravas de controle mental, como se fosse um controle mental baseado em trauma. E talvez eu aborde isso em algum clube do livro meu, mas eles mostraram que ferir uma criança e o que a criança faz para tentar racionalizar por que isso aconteceu com ela pode, e não estou dizendo que isso acontece com toda pessoa, mas pode colocá-la em um caminho para se tornar um psicopata quando ela não entende por que alguém da família faria algo assim com ela. E eu olho para algumas dessas pessoas, eu não tenho outra desculpa, sem mais desculpas. Sua humanidade devia agir e você dizer, está errado. Mas não fazem. Uns visam dinheiro, outros chantagem. Mas os verdadeiros psicopatas, aqueles que você vê que simplesmente mentem na sua cara o tempo todo. E eu penso, algo aconteceu com você quando era criança. E eu sinto muito. E parte disso foi você realmente acreditar. O que você acha que aconteceu com o Ben Shapiro quando ele era criança? Sabe, é uma combinação de coisas com ele. Eu adoraria saber. Eu sentaria e faria essas perguntas para ele. Simplesmente não é normal. Porque ele se fixa. Isso me deixa nervoso nele, né? Uma obsessão. Ele se fixa. Ele não consegue desapegar. Ficou obcecado pelo Tucker Carlson, mesmo quando eu estava no Daily Wire. É, você pensaria. E o Tucker nunca falou sobre ele, nunca enquanto eu estava lá. É uma fixação e há um certo grau de neurose ali. E eu não sei o que aconteceu com ele, mas sei que ele tem uma relação muito próxima demais com o pai. Tipo, o pai dele o acompanha em todo o trabalho. Não. Não, na verdade, eu acho que é isso mesmo. O pai dele está sempre com ele, trabalhando com ele o tempo todo, em todo o trabalho, o acompanha, diz que ele é incrível. Tipo, é por isso. Me desculpe, Ben. Desculpe. Magoei você. Não sabia que passou por isso. Mas o pai dele está bravo. E então eu sou. Desculpe, senhor Shapiro. Mas eu acho que eles também sofreram lavagem cerebral. Tipo, eles realmente não percebem que vão fazer isso. Tipo, o inferno é real, Real. iremos para o inferno com você. O que eu disse no Piers Morgan é sobre lidar com esse psicopata narcisista. Psicopatas narcisistas são pessoas realmente doentes. O mundo gira em torno deles, eles não conseguem admitir erro algum. Eles vão te manipular até te convencer de que o que você vê não está realmente na sua frente. Eles simplesmente não vão. Eles não vão conversar de verdade, só vão conversar para te desgastar e te irritar. Em uma das entrevistas que eu fui, no programa do Piers Morgan, eles trouxeram alguém chamado Jonathan Kornikes, que era tipo o ex-porta-voz das FDI. E do nada, ele disse que não há fome em Gaza, que há muitos vídeos de palestinos gordos. E ele enfatizou o fato de que sabe que, ao dizer isso, é como ele pode dizer isso? Eles querem te provocar para te tirar do sério. Então agora a conversa não é mais sobre o que está acontecendo em Gaza, é sobre, tipo, o que eu acabei de dizer. E aí eles são mestres em fazer isso, em trollar desse jeito. Eu via todas as conversas deles, todos os debates, o ponto deles. Para eles, o objetivo de tudo é te fazer perder o controle e perder a calma. Então, Eles vão desviar a conversa para outro lugar. Você vê isso. Eles são muito bons nisso. sim. Não, você tem toda a razão. E Eles não se importam com a verdade, eles se preocupam com a confusão. Eles sempre perguntam se vocês têm, tipo, um campus. Nós temos. 10% são pró-Palestina, 10% pró-Israel. O que você faz com os outros 80%? E a resposta errada é: vou tentar convencer os 80% com a minha causa. É tipo, não. A resposta deles é tentar confundir os outros 80%. Sim. Só jogue qualquer coisa, tipo mantras, frases de efeito, qualquer coisa para lançar na situação, para desviar a conversa. E- É o que eles fazem. sim, eu concordo com você. É como manipulação de mestre. E eu saí disso. Então eu percebo. Agora,
Bem-vindo de volta. Sim. Isso é meio que uma reabilitação. Sim. Bem, eu não estava, sabe, é engraçado. Eu nunca fui, tipo, eu não estava lá falando sobre o tema de Israel, mas eu acreditava que onde eu trabalhava eram empresas de mídia de verdade, dedicadas ao livre mercado e ao capitalismo, e que esses eram meus aliados nesse sentido. E lutando defendendo a liberdade de expressão. E é isso mesmo. Há algo assustador quando você pensa, meu Deus, como eu não percebi que, na verdade, não, eu só estava meio que sendo usado para que eles pudessem fingir que eram essa coisa. Mas, na verdade, a única coisa que importa é essa, que é Israel e servir a Israel. Então tem sido muita coisa para processar isso, mas eu não, e não sou grato por ter estado cego a isso, porque isso quase me deu um superpoder para superar tudo isso. Agora eu sei como os truques funcionam. Eu sei quem são essas pessoas. Eu sei a quem eles estão conectados. Eu sei com quem eles estão se comunicando. Eu sei para quais publicações eles estão falando. Eu consigo ver a mão de, essa, sabe, Marissa do Prageru, que eu adorava quando trabalhei para ela. Eu penso, isso é coisa da Marissa. E por isso eu acho que Deus quis que eu ficasse cego naquele momento. Agora, quando estou contando a história sobre o Charlie, sinto que tenho ainda muito mais peso. Eu estou dizendo ao público, não, é isso que estava acontecendo. Foi essa pessoa que colocou essa pessoa nessa organização. É com essa pessoa que ele estava discutindo. Então, de certa forma, em muitos aspectos, eu precisei passar por tudo isso. Caso contrário, eu estaria apenas jogando opiniões ao vento. E isso representa uma ameaça existencial para essas organizações admitir, ok, não, mas ela veio de dentro. Ela não é simplesmente. Exatamente. É por isso que você e Charlie e todas as pessoas que estão tentando mudar de lado, você é mais perigoso como alguém como eu, porque ele é árabe, ele é muçulmano. Ele já fez isso. 9/11. Passou para 9/11. Claro que sim. Eles encontraram o seu passaporte, certo? Sim. Precisei comprar um novo. Precisei comprar um novo. Droga. Você sabe tudo sobre o passaporte? Houve um ataque à bomba em Paris, em 2015. Aliás, você pode pesquisar isso no Google. Basta pesquisar no Google Passaporte Sírio Stade de France. Porque também havia, tipo, um enorme, tipo, sei lá, tipo, 50 pessoas foram mortas por metralhadoras e convenientemente encontraram passaportes de cidadãos sírios em Paris. Que tipo de organização, que tipo de meticulosidade, tipo, aqui está. Um passaporte sírio foi encontrado. Perto de um. Um atentado suicida em novembro de 2015, bem no final. E é tipo, bum. Sim, Deixa pra lá. Nós não temos. para. Isto, Foi feito pelos palestinos. Tyler Robinson. sim. Ele acabou de deixar uma pista muito importante. Que tipo de terrorista super organizado, todo certinho, sabe? Que participa de todas essas operações. Os planos mais bem elaborados. Essa é minha última operação porque vou morrer depois disso. Então é melhor eu pegar meu passaporte para não me perder no caminho para as 72 virgens e levar comigo. Fica tão cômico. Eu não sei. Não, O que é interessante, na verdade, é esse contexto. A gente ainda não falou disso no meu podcast, mas ao investigar a questão do Charlie Kirk e desses aviões egípcios que estavam rastreando ele e os eventos da Turning Point USA Faith, o curioso é que os nomes falsos, os nomes reais nesses passaportes, é interessante quantos são palestinos, o que me faz acreditar que esses aviões eram israelenses. É por isso que eles estão entrando em pânico. Mas, obviamente, como todos sabemos, no Egito, eles estão realizando operações por meio do Egito, obviamente. Mas sim, eu pensei, isso é interessante. Essa pessoa morreu na Palestina e esse nome completo exato consta em um dos passaportes. Eu consegui a lista de todos os nomes egípcios. isso é. Sobre Ocultam-se sob identidades. palestinos. Eu fiquei tipo, você sabia disso? Aliás, aparentemente havia um grupo de palestinos em Provel no dia em que você. Lá. Quer dizer, é aqui que os palestinos têm. Anime-se. Vocês deveriam me ajudar. O lobby sionista me ajudou. Eles são palestinos? Eles conseguiram. Na verdade, estou muito feliz por a vida ter me levado por esse caminho. Viver de fato o sonho americano. Na verdade, estou muito feliz. Aliás, sou um americano orgulhoso. Consegui meu passaporte há 6 anos e estou feliz por ter realizado meu sonho americano. Finalmente vir para cá, viver na América, trabalhar pra caramba, pagar meus impostos para patrocinar Israel. Esse é o meu sonho, porque é assim que. E é engraçado porque, em um país do terceiro mundo, a gente já está acostumado com esse tipo de controle que acontece depois de uma invasão. A gente nem precisou ser invadido. É mais administrativo. Tipo, você não precisa de tanques ou aviões. Tudo o que você precisa são alguns jantares de arrecadação de fundos. Você Tem que atirar no JFQ. jantares beneficentes.
Atire em JFK, Depois dizer, que foi uma pessoa só, e depois colocar todos os seus caras no exército. E foi assim que os Estados Unidos foram dominados, obviamente. E aí é só levar um monte de homens homossexuais pra Washington, D.C., sabe? E abordá-los nos aplicativos. Lindsey Graham. E então, quer dizer, seja lá o que eles tenham sobre Lindsey Graham, ele é tipo, assustadoramente favorável a Israel. Eles fazem isso independentemente do que queiram. Agora temos o Obama. É como se o dossiê dele me aterrorizasse. Aquele dossiê e o Bibi só fica lá sentado, tipo, e ele simplesmente surta. Eu fiquei tipo, eu te amo tanto, blá, eu penso, seja lá o que eles tenham sobre o Lindsey Graham, é assustador. Aliás, e quanto àquele caso em que nunca descobrimos qual congressista estava dormindo com aquele jovem estagiário ou alguém que trabalhava no escritório lá no plenário do Congresso? Você se lembra disso? sim. Eles apagaram isso. É assim que os dossiês de chantagem israelenses são criados. Eles pegaram essa história. A gente não faz ideia. Isso aconteceu em um prédio do Congresso, no plenário do Congresso. E não temos respostas sobre o que realmente foi aquilo. Quem era o congressista do outro lado disso? E é engraçado, tipo, como, quando todo mundo está falando sobre o Epstein, quero dizer, você não pode dizer, tipo, ninguém está falando sobre o Epstein. Todo mundo fala sobre Epstein, programas de comédia, seja o que for, mas nunca falam sobre a conexão muito óbvia com uma inteligência estrangeira. Você vê, tipo, Liga ABC, Epstein, NBC, Epstein, CNN, Epstein, Comedy Central, Epstein, mas nunca falam sobre a conexão israelense. Bem, israelense, como assim? Ele era do Hamas. Isso é Quando eles começam a falar sobre isso. Assim que resolvemos a situação, descobrimos que ele trabalhava para o Hamas. Sim. Ele foi indiciado em 2008 e teve permissão para ir a Israel durante sua. Sim, é isso que vem a seguir. Ele simplesmente vai a Israel e depois volta. Por isso puseram Barry West na CBS. Preparam essa narrativa. Só falta saber como. E é como se fosse a coisa mais desprezível. Pra mim, ali acabou com o Trump. Quando ele disse: quais arquivos Epstein me perdeu? Fale das crianças. Se não podemos defender as crianças, que tipo de nação somos nós? Se nós, como país, viramos as costas quando sabemos que crianças estão sendo abusadas. Percebi que esse é o nome do jogo. É o que a CIA faz. Eles estão traficando seres humanos. Estamos acordando do feitiço. Eles nos fazem brigar. Esquerda contra direita. Você está no time de Deus ou no de Satanás? Choca ver quantas pessoas estão no time de Satanás. Eu vou dizer isso. Afastando-se de Deus e de Satanás, eu sou um exemplo claro de alguém que, quando consegui, no dia em que me tornei americano, eu me lembro do dia em que fiz o juramento de lealdade, em 2019, dezembro de 2019. Eu me lembro que naquele dia eu estava tão feliz, não só por me tornar americano, porque a primeira coisa que eles te dão, como novo cidadão americano, eles te dão o formulário para preencher suas informações para o passaporte. E o segundo formulário que eles te dão é o de registro para votar. E é como se fosse, essa é a minha primeira coisa como americano. Porque eu estava lá com o Green Card, legalmente, por 5 anos. E eu só podia votar em eleições locais, mas não nas eleições gerais. E eu estava tão orgulhoso disso. Agora eu posso votar. Demorou 4 anos para mim. Para ser completamente privado das operações de votação. Tipo, não faz sentido Que? mesmo. Porque é isso que a direita e a esquerda fazem. Eles matariam uns aos outros, cortariam a garganta uns dos outros por qualquer coisa. Imigração, saúde, fronteiras abertas, fronteiras fechadas, o muro, militarização, tudo. Mas todo mundo compete para ser o queridinho de Israel. Então agora não faz sentido nenhum. Se você é tipo 50-50 em tudo e só é 100% em uma coisa, tem algo fundamentalmente errado com esse negócio. Concordo. Tem algo fundamentalmente errado com isso. Acho que você pode dizer que o meu limite foi o assassinato do Charlie Kirk. Eu pensei, se o Charlie Kirk for morto em plena luz do dia, nossos estados encobrem isso. Só um estado teria poder para fazê-los conspirar, certo? Só um no mundo. Israel está envolvido nesse encobrimento. É isso. Só existe uma nação que estaria envolvida. Você tem o Bibi ligando para ele. Todo mundo está mentindo sobre isso. Eles estão fingindo. Quer dizer, a Bibi saiu em turnê de imprensa logo depois para dizer: eu não matei o Charlie Kirk. Eu não matei. Calma aí, amigo. Nós nem sequer. E Trump publica o tweet abraçando a bandeira israelense. Eles eram tão óbvios. Era como se ninguém suspeitasse que você tivesse feito alguma coisa até você começar a dizer que não tinha feito. E E ele nos amava. Nós não o matamos. eu só quero falar com as pessoas que estão nos assistindo, especialmente o pessoal do America First. Esqueçam Israel, esqueçam tudo.
Eu estou simplesmente de saco cheio. Que o meu dinheiro suado está indo para patrocinar o estilo de vida de Israel. Vocês têm educação gratuita, moradia gratuita, saúde gratuita? E a Ucrânia, pois é de onde Vem. eles são da Ucrânia. Mas, tipo, eu estou trabalhando para o benefício de outra pessoa em outro país. E agora temos o problema do sem-teto, temos o problema com a saúde. E eu digo, a América não é pobre. O problema da América é que ela não tem amor próprio. Estamos sendo empurrados para lá e para cá como se fosse uma espécie de economia BDSM, onde basicamente estamos patrocinando eles, mas de alguma forma somos o capacho deles. Isso é tipo uma dominatrix. É um nível do tipo, sabe, tipo, bate na minha bunda e leva meu dinheiro, esse tipo de coisa. Sim, o Trump puxando a cadeira para o Bibi é, tipo, simbólico de tudo. É como eu não sei sobre os cristãos evangélicos que estão acostumados com esse tipo de humilhação. Dizendo que, tipo, você nem vai ser bom o suficiente quanto aquelas pessoas. Mas, por favor, tenha um pouco de amor próprio. Isso me dói muito. E eu digo isso sobre. Eu migrei para isso. Bem, basta observar a queda nos níveis de testosterona ao longo dos anos. Isso é intencional. O envenenamento em massa de Homens. água, é verdade. Você, Acha que nós, americanos, estamos fracos por causa de Israel? sinceramente, estamos enfrentando isso, a crise da testosterona, como eu a chamo. Quero dizer, por causa das coisas que estão colocando na nossa água, estão colocando na nossa comida. E com o tempo, né, o que isso fez foi que agora temos muitos garotos teatrais que realmente querem ir para Washington, D.C. Porque querem estar no palco. Eles querem entrar para a mídia porque querem estar no palco. E essa é a minha opinião, e eu sei que você discorda disso porque você é mais de esquerda. Acho que nada disso significa alguma coisa. Mas essa é a minha principal discordância com a imposição da narrativa LGBTQ. Eu vejo algo mais nefasto. Eles não querem pessoas do tipo que vão se levantar. Eles querem todo mundo obcecado com isso. Objetos e comprando coisas, e os homens fazendo maquiagem. É sobre política de identidade. Não importa se é LGBTQ ou se é só porque eles querem. O golpe viril pesa, Eles querem atacar. Eles querem que as pessoas fiquem só brigando entre si. mas o que eles mais odeiam é a masculinidade. Mas lá, A verdadeira masculinidade é o que eles mais odeiam. O homem que protege e defende sua família. Não podemos permitir isso. Dizem que ser homem é errado. É isso, é como se eles odiassem a masculinidade. Ponto final. Você pode ser o que quiser, menos um homem. vibe testosterona baixa. É testosterona baixa. É tão testosterona baixa É por isso, que eu digo que tudo é falso e gay. Eu sei que vocês têm um monte de perguntas pra ele. Vamos fazer uma pausa rápida para falar dos nossos patrocinadores e depois vou responder algumas dessas perguntas. Certo, pessoal? Vamos falar sobre crédito por um instante, porque ninguém realmente ensina como construí-lo. E se o seu score de crédito é baixo ou inexistente, pode parecer impossível de consertar. É aí que entra o Kickoff. O Kickoff foi criado para te ajudar a construir crédito de forma segura e simples, sem se endividar ou se estressar com regras complicadas. Usuários com crédito abaixo de 600 aumentaram, em média, 25 pontos no primeiro mês com pagamentos em dia. Com planos transparentes e acessíveis a partir de apenas $5 por mês, sem taxas escondidas e zero juros, o Kickoff te ajuda a conquistar ótimos resultados no seu crédito. É simples. Você faz os pagamentos em dia. As agências de crédito veem o bom comportamento e seu crédito pode crescer rapidamente, com um plano Premium ou Ultimate. O recurso de relatório de aluguel ajuda você a construir crédito com o aluguel que já paga. Além disso, apenas os pagamentos de aluguel positivos e em dia são reportados para ajudar a aumentar seu crédito. Você pode se inscrever em minutos pelo seu celular. Não há consulta de crédito, nem taxas escondidas e nem juros. Comece a construir crédito com o Kickoff hoje e tenha o primeiro mês por apenas $1. Isso é 80% de desconto no preço normal quando você acessa getkickoff.com. Corte Candace hoje. É o pontapé inicial sem o C. Então, visite getkickoff.com. Candace. Acesse getkickoff.com, use o código Candace, válido no primeiro mês para novos clientes Kickoff, sujeito à aprovação. Ganho médio de 84 pontos no primeiro ano. Score Vantage 3.0. De janeiro de 2023 a janeiro de 2024. Titulares de crédito com score inicial sob 600, que pagaram em dia e sem novas inadimplências ou cobranças no perfil durante o período. Atrasos podem prejudicar sua pontuação de crédito. Resultados variam. Sobre a Pure Talk. Por só $25 mensais, ela tem ligações, SMS ilimitados e muitos dados. Compare com as grandes operadoras. Elas cobram centenas de dólares mensais. A Pure Talk é uma operadora americana que apoia veteranos e investe em atendimento 100% americano. Ao ligar, você fala com alguém daqui. Usamos as mesmas torres das grandes, então tem a 5G superior sem preço alto.
Só $25 mensais para chamadas, SMS e dados, sem contrato ou taxa de cancelamento. Acesse puretalk.com, Owens, e você terá 50% de desconto no primeiro mês. Novamente, trata-se de puretalk.com ou Owens. Vamos mudar para o modo Talk Puro. Ok. E temos comentários. Charlie's Angels escreveu: "Que bom que a Candice o recebeu quando ele participou do podcast da Nelke. Acho que eles não entenderam a mensagem que ele estava passando, que eles foram literalmente usados no padrão e na estratégia empregados em uma escala muito maior. Sim, eram. E eu gosto dos rapazes da Nelke. Eles são ótimos, mas era muito óbvio que aquele era um dos podcasts em que o bebê poderia participar, aliás." Qual? Disse Charlie Kirk. Não. Eu disse a eles algo como: vocês foram recrutados em 2020 e você foi ativado em 2023. É isso que eles fazem. Eles disseram algo como: percebi que houve, tipo, um recrutamento em massa 2 ou 3 anos antes de 2023, como se eles soubessem que isso ia acontecer. E eles simplesmente usaram todas essas armas depois que aconteceu o dia 7 de outubro. Uhum. E eles buscam talentos. Como eu disse, você está chegando lá. Eu criei meu canal no YouTube sozinho, e se eles pensarem, essa pessoa tem potencial, eles te chamam para participar. Eles fingem que vocês são amigos deles. Vamos te ajudar, deixe-me ajudá-lo em sua jornada. E aí você se desvia de uma coisa que eles querem, e de repente percebe que isso é uma gangue. Isso é literalmente uma gangue. Assim sei que me falta talento, pois ninguém me contatou. Não te contataram? Droga. Eu sinto muito. Eu acho que foi O passaporte 911. Imagino que você seja o antissemita do ano. Essa pessoa também escreve algo importante. Walter Mitty Hunter diz: "Olhe para mim e para a taxa de suicídio dos soldados das FDI que tiram a própria vida depois de lutar em Gaza, mesmo sendo culpados de um novo holocausto. Eles tinham uma taxa de suicídio muito alta. Essa taxa é correta. Porque provavelmente perceberam que é assim. Você é um ser humano e quando está matando crianças, meio que tem que viver com isso pelo resto da vida. Saber e ouvir aqueles gritos e entender o que te mandaram fazer, você foi doutrinado, você fez, mas depois vem a consequência." Sim, e ou você se junta. O Quebrando o Silêncio é um movimento de ex-soldados das Forças de Defesa de Israel que relatam atrocidades cometidas. Eles questionam o que ocorre nos bastidores das operações em Gaza e na Cisjordânia. Isso ocorre há anos. Uau, adoraria ver isso. Quebra do silêncio. Olha, sim, você deveria pesquisar. A Mamusa escreve: "Ward Boston era um advogado-geral da Marinha que investigou o USS Liberty. Antes de morrer, ele publicou uma declaração autenticada no San Diego Union Tribune afirmando que a investigação era uma farsa e que o ataque foi deliberado. Quer dizer, é o ataque mais óbvio e deliberado. E é interessante porque o The New York Times entrou em contato comigo. Estão fazendo uma grande matéria sobre isso, pois perceberam que essa questão importa. Tentando chegar ao fundo disso, acharam meu vídeo com Phil Turney, que teve 7 milhões de acessos. E perguntaram: o que te fez querer fazer isso e por quê? Agora, isso parece ser um teste de fogo para a direita. E eu fiquei tipo, ótimo. Fico feliz que seja um teste de fogo para a direita, porque é absurdo. Nós não sabíamos que isso tinha acontecido, e porque a geração Z e todos nós, millennials, estamos acordando e pensando: se o governo estava deliberadamente assassinando em massa seus próprios militares e depois acobertando, ainda vivemos nesse sistema. Isso significa que essas pessoas ainda estão no poder até que você possa admitir que o caso do Liberty foi deliberado. Os psicopatas ainda estão no poder." Curioso receber isso do New York Times, que está repleto de ex-combatentes israelenses. Mas E ex-Mossad. E o ponto central é o antissemitismo. Sim, é como o The New York Times, que orgulhosamente publicou O artigo era sobre isso que eles estavam dizendo ali. Há mais túneis sob Gaza do que o comprimento do sistema de metrô de Nova York, segundo eles. Eu não sabia que o Hamas era tão bom em construção. Eles deveriam vir construir a própria infraestrutura. Esse é o New York Times. Esse é o nível de competência. Eles tinham tipo gritos, sem vozes ou algo assim. Eles fizeram uma matéria inteira sobre o estupro, aquela farsa do estupro que foi completamente inventado. Havia israelenses mencionados, segundo o artigo. Tipo, isso não aconteceu. Não foi isso que nos disseram. É só isso. Sim, eles realmente mentiram sobre o estupro, o que é uma loucura. Norm Finkelstein sentou-se à frente e explicou tudo detalhadamente sobre como eles mentiram sobre o estupro e como ele realmente investigou isso. E isso é impressionante. Ele é tão acadêmico, por isso ninguém quer debater com ele. Sim, Ele é do tipo, vou pesquisar isso e ouvi-lo. Mas pense em quem inventaria isso como propaganda para dizer
Que bebês foram postos em fornos e descobrimos ser mentira. Era propaganda. Isso cria um precedente perigoso. Ok, se mentiram sobre 7 de outubro. O que mais mentem? Exatamente. E esse era eu. Mas ok, eles estão mentindo. E quanto à responsabilidade dos jornalistas americanos e da mídia americana? Bem, eles construíram a mídia. Eles nem sequer, quero dizer, todas as informações que recebemos sobre a diretiva Hannibal, sobre soldados israelenses matando seu próprio povo, sobre a operação de suspensão. Obtivemos essa informação da mídia israelense. Correto, sim. Tudo isso na mídia israelense, mas nenhuma palavra sobre o assunto no New York Times. Sobre a CNN, nada. Porque eles construíram. Yeah. Mas você terá Jake Tapper falando todos os dias sobre as falsas histórias de estupro, mas ele nunca dirá nada sobre o que é noticiado pela mídia israelense. É verdade. É absolutamente verdade. Kátia escreve. Candace, por favor, diga ao Bassem que eu adorei ele na série de TV Lioness quando ele interpretava o Amrohi. Sim. Assistir. Ele é muito bonito. Acho que ela está dando em cima de você. Ah, por favor. Louco. Sim, muito obrigado. Sim. Agradeço. Sim, aí está. Obrigado. Concordo com Phil Turney do USS Liberty. Também o entrevistei em meu canal. A história dele é muito impactante. Quando você olha nos olhos dele, você simplesmente... Há algo que simplesmente surge espiritualmente como este homem que ele é. Ele guardou aquele dia por décadas e tudo o que ele quer é pelos homens que morreram. Quero dizer, isso... Eu nem consigo pensar nisso, sinceramente. Me faz ficar emocionado. Só de pensar no que ele viveu. Ele tinha 20 anos. Um horror que você nem consegue imaginar. E então o momento em que ele conta sobre o soldado do IDF e só de descrever quando viram o pessoal do IDF chegando e pensaram, ótimo, nossos amigos chegaram. E então, de repente, o capitão dele grita, preparem-se, estamos prestes a ser torpedeados. E aquele momento de consciência, quando você percebe que são seus amigos que armaram para você, é algo que nem dá para descrever. Você nem consegue processar essa emoção para onde está indo. Ele disse, nós tínhamos uma pequena, tínhamos estrelas de Davi do IDF, desculpe, estrela de Davi, bandeiras de Israel dentro do navio porque vocês estavam indo lá para proteger eles. Vemos esses helicópteros pretos, estamos sendo atacados, não sabemos por quem, achamos que são egípcios, claro, porque esse é um dos ângulos preferidos deles, culpar o Egito e ver aviões egípcios no dia do assassinato do Charlie. A gente é culpado por tudo e eles ficam com todo o crédito por construir as pirâmides. Que diabos? Então estamos sendo atacados por nações árabes. E então, de repente, você vê aqueles barquinhos do IDF se aproximando e você pensa, sim, ok, finalmente reforço. E então ele de repente ouve, prepare-se para ser torpedeado. E aquele soldado do IDF então mostra o dedo do meio para ele, faz contato visual, e até hoje as pessoas ficam fazendo gaslighting com ele. Eles não sabiam. Eles não sabiam que... Foi um erro. E então isso me lembra daquilo. Um dos principais pontos de discussão sobre Israel ser nosso aliado. Porque eu lhes perguntei, por que existem aliados? Onde estão seus aliados? Por quê? Por que estamos gastando tanto? Então gastamos tudo isso em inteligência? Podem nos chantagear. Então, mas e a inteligência? Mas tudo bem? Então, o ponto de vista é que Israel é um grande aliado, porque eles nos fornecem muitas informações para proteger nossos líderes, nossas tropas. Em 1982, o famoso atentado à embaixada americana, ao Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, 250, foram 250 americanos mortos ou 50. Eu não consigo me lembrar. Foi uma das maiores baixas para as tropas americanas em 1982, no Líbano. E existe um livro escrito por um agente do Mossad chamado Victor. Ostrovsky. É chamado de Por Meio do Engano. Nesse livro, ele disse que os israelenses, o Mossad, sabiam muito bem sobre o atentado, quando iria acontecer, a van azul Mercedes-Benz, que seria usada no ataque. E eles esconderam essa informação das tropas americanas, dizendo algo como, bem, deixem que eles lidem com isso. Sim, claro. Isso é um absurdo. E esse livro, Por Meio do Engano, foi o único livro na história da literatura americana que teve uma ordem de silêncio por 24 horas. Barraram o livro por 24 horas. Foi a única ordem de silêncio literária nos Maeneniwa. Isso ocorreu em 1992. Houve também o Hollywood Babylon, por um motivo. Depois mudaram. Obcecados por direitos autorais, se possuem seu livro, podem alterá-lo após sua morte. Victor Atrovsky também afirmou em vídeo que Jeffrey Epstein trabalhava para eles, embora neguem que ele fosse um agente.
Exceto o agente do Mossad que literalmente apareceu e disse que ele trabalhava para o Mossad. E o outro agente do Mossad também que apareceu e disse que ele trabalhava para o Mossad, mas não há evidências. Amo quando alegam falta de evidências. É a minha mentira favorita. Não há evidências. Dizer que não há evidências não o torna real, mas eles creem que repetir a mesma coisa várias vezes tornará isso real. Eles gritam mentiras até que virem verdade. Não há evidências. 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 Não há. Nenhuma evidência. Não. Isso não aconteceu. Nada Não ocorreu. não ocorreu. Isso não. Sem provas. Isso é uma mentira. Isso é loucura. Você está... Só inventando. Você só nos odeia. Na verdade, há uma quantidade esmagadora de evidências. Mas a ideia deles de evidência é quando eles estão prontos para admitir. Para eles, evidências são apenas sugestões, como da mesma forma que nós, egípcios, tratamos os semáforos. Apenas sugestões. Ok, na de boa escreve. Obrigado por hospedar esta transmissão ao vivo e falar sobre o assunto, a justiça e o poder de Deus. Sempre vencem. Blagliano escreve. Obrigado a ambos pela coragem. Deus abençoe vocês. Sesame escreve. Oi, sou da Suíça. Estou pronto para aceitar Jesus Cristo agora mesmo. Estou sentindo todas essas cruzes e todas essas coisas. Sinto que estou pronto para receber Jesus em meu coração. Isso é. Trabalhando. Não é da minha alçada, escreve quando... Você está quando? Vocês vão receber o DJ palestino Khaled, uma figura pública famosa e influente. Assim, ele tem a plataforma e a oportunidade de falar em nome do povo da nação de onde veio. Tem uma verdadeira obsessão pelo DJ. Não acho que DJ Khaled seja a pessoa certa para se falar sobre isso. Sim. Ele nem sequer falou. Que tipo de palestino é ele? Sim. Ele foca mais em seus tênis Nike do que nos seus. Você Deveriam considerar contratar mais DJs. Eu abordei esse assunto. Muitos deles são, sabe, agentes da Matrix. De nada. A Verice escreve. É assim que você sabe que Bazin é novo por aqui. A faculdade não é o lugar mais livre do Zemaiwa. Venha pra periferia. Sabe, na quebrada, é isso que eu sempre digo. Não vai acontecer desse jeito. Eles vão entrar na quebrada e vão pensar, ok, essa é a última coisa que temos que fazer. Só precisamos levar os celulares deles. Não podem falar de Israel. É o que observo. Estou transmitindo isso ao vivo porque penso. Não ache que vai ser desse jeito. Brinco com o Telvon porque ele vem jantar. Mas no fim das contas, nem é uma piada. Eu digo, a América vai ser salva. Controlada por pessoas negras. E o Milo disse, mas ele falou, é a ingovernabilidade das pessoas negras que você pode contar. Penso, vamos salvar esta nação. Por algum motivo, algo dentro de nós nos faz dizer, não, na verdade. Quando trouxerem os droides, eles vão destruir os robôs. Dirão, vamos controlar tudo o que você faz e te monitorar. Qual era o principal grupo que não estava recebendo a vacina? De nada. Você é tão bem-vindo que sempre poderá contar com a ingovernabilidade do povo negro. Porque, no fim das contas, somos programados para buscar a liberdade. E nós vamos dizer, ok, o governo está interferindo demais, não vamos tomar essa vacina. Eles disseram coisas como, vamos comprar tênis Nike para você, vamos comprar sorvete para você, vamos conseguir ingressos para ver o DJ this ou qualquer outra coisa. E a América Negra ficou tipo, não vamos fazer isso. sabe, os egípcios eram africanos. Ok, exatamente. Então estaremos com você Exatamente. para nos levar. Sim, pode contar com isso. E isso é, eu acho, o que, no fim das contas, enlouqueceu o Daily Wire. Foi como quando eles disseram, é só fazer isso. E eu disse, isso é imoral. Eu não vou fazer isso. Eu absolutamente não vou ser governado quando temos um contrato. Eu não vou ser governado para dizer que é aceitável assassinar crianças em massa. Tipo, eu não me importo com dinheiro. Eu não me importo com contratos. Em determinado momento, trata-se de certo versus errado. Antes do programa, você me contou sobre seu último episódio no The Daily Wire. Sim, acho que foi a minha última. Não foi o último nem o penúltimo. Rabino Barclay. Isto Foi realmente retrospectivamente. Isso os destruiu. Disseram, precisa ir embora. Mas ele não trouxe ninguém do lado pró-Palestina. Você trouxe, tipo, um israelense ou um rabino judeu pró-Israel que simplesmente ficou te dizendo tudo isso. Você apenas deixou ele falar. Você não interrompeu. Tão educado. E isso já foi o suficiente para eles te expulsarem. O Rabino Barclay ainda é uma das minhas entrevistas favoritas. Acho que está em algum lugar no Rumble. Ele era tão brilhantemente um supremacista judeu. Tipo, ele nem percebia isso. Eles nem sabem o que estão dizendo. Eles têm tanta confiança no que estão dizendo. E eles ficam tipo, deixa eu te explicar por quê. Dizem ser aceitável judeus matarem pessoas, mas errado criticá-los ou insultá-los. Palavras de Kanye West doem mais que as bombas de Bibi Netanyahu. Eu só o acompanhava tipo, ok, qual a definição de antissemitismo? E ele disse, o que quisermos.
Ele Literalmente disse, é um ódio que se transforma, não pode haver definição. É tipo, o que dissermos amanhã. E eu fiquei pensando, estou entendendo isso direito? E eu só deixei ele falar e foi um desastre. Votem nos comentários se vocês querem ver a Candice fazer um episódio sobre, tipo, os bastidores desse episódio, porque eu adoraria ver isso. Foi fantástico. Continuo dizendo que ele será sempre bem-vindo de volta. Gostei muito. Eu estava numa montanha-russa, tentando acompanhar tudo. Convence ele? E então eu percebi. Ah, entendi. Isso é supremacia. Espere. Talvez conseguisse. Peguem ele. Você acha que ele viria se você o convidasse para este programa? Seria. E sabe o que ele fez depois? Ele disse algo como: eu posso te ajudar. E ele me disse que eu poderia ter uma sessão privada no dia 7 de outubro. Eles iam trazer o laptop pra mim pra ver o que os palestinos, o Hamas, fizeram. E então eu entenderia por que o racismo é aceitável desde que seja. Por sionistas. Nunca vimos tal exibição nem nada igual. Eu fiquei tipo, por que não podemos mostrar ao público? Há 2 anos e meio. Adoram isso. E tem coisas que não podemos mostrar. Não mostramos o porquê. Vocês mostram tudo. Mostram tudo. Ok. Tem algo sobre mostrar tudo. Você sabe como as pessoas falavam sobre como soldados das ID filmam, tipo, eles mesmos, tipo, vestindo lingerie feminina e brincando com os brinquedos das crianças que eles acabaram de matar. Em qualquer exército do mundo existe disciplina. Eles não permitiriam que isso fosse ao ar a menos que dessem permissão direta, tipo, para mostrar e filmar suas atrocidades enquanto elas acontecem. E eu perguntei ao professor sobre isso, tipo, por que eles fazem isso? É tipo, eles fazem isso porque precisam do ódio. Eles fazem isso porque cada vez mais pessoas vão odiar Israel, vão odiar o IDF e algumas pessoas não vão fazer. Essa distinção. E elas vão, tipo, simplesmente odiar os judeus. É tipo, tá vendo? Antissemitismo, estamos justificados a continuar fazendo o que queremos, o que é uma loucura. Não, eu acho que você está realmente. Acho que você deveria fazer o episódio e até um bônus trazer aquele rabino de volta. Eu adoro aquele rabino. Sério, você tem que trazê-lo de volta. Porque ele realmente foi tipo, você só quer que eu diga, tipo, que está tudo bem você ser racista e que você é mais importante do que eu. Porque, tipo, você é judeu, então você é super especial. E eu fiquei, tipo, você prestou atenção em alguma coisa que eu fiz em toda a minha carreira? Enfrentei meu povo no BLM quando ficou ridículo e afetou a liberdade de expressão. Não aceito racismo de ninguém, mas cheguei à supremacia máxima, a judaica. Se não aceitar, dobre os joelhos. Existe outro rabino chamado Yusuf Mizrahi, e ele fala abertamente em seus vídeos. Ele dá palestras em Los Angeles, em Nova York e em outros lugares. Em primeiro lugar, ele não o chama de Jesus Cristo, ele o chama de JC, Penny. Ele tira sarro de coisas como, sei lá, JC, Penny, e ele diz algo como: esses cristãos estúpidos acham que, se apoiarem Israel, o Messias voltará, mas não será o Messias deles. Ele será o nosso Messias. E ele, tipo, fala abertamente sobre como os cristãos são estúpidos, como Jesus Cristo é estúpido. Penny que coisa mais estúpida. E eles estão fazendo isso por nós. E é bom usá-los em nosso benefício. Sim. E Aliás, isto está lá fora, em plena luz do dia. Esses rabinos falam abertamente sobre como cristãos e muçulmanos são estúpidos e como os usam para brigar entre si. sim. Não, e eu acredito nisso. Acho que eles acreditam que os cristãos são estúpidos. E penso que durante demasiado tempo não fomos estúpidos, mas sim ignorantes. Certamente fomos ignorantes. E isso porque Com pastores dizendo a eles que você não é especial. Sim, exatamente. Também estivemos sob um dos experimentos psicológicos mais intensos, eu acho, de todos os tempos. A América foi um experimento psicológico. E se pudermos controlar a mídia, se pudermos controlar o sistema educacional, sabe, colocá-los na escola, podemos controlar Hollywood. Sim, é bem difícil se livrar desse feitiço, mas estamos conseguindo. Não sei, sou otimista. Tenho a impressão de que, à medida que crescem, estão ficando cada vez mais descontrolados porque estão perdendo o controle, não é? Quando eles estavam calmos e tranquilos, sem se importar com nada, sem exagerar e demitindo pessoas, eles tinham poder. Está apresentando falhas. Está apresentando falhas. Estamos felizes. Essa é outra coisa. Eles estão infelizes. Toda vez que você os vê, eles estão com raiva. Eles estão reclamando. Eles estão gritando. Eles estão dizendo que são vítimas. São virulentos. Vêm de carro. Você viu o que fizeram com o irmão do Tucker? Laura Loomer, aliás, eles estão raspando o fundo do poço em termos de influenciadores. Se você chegar a esse ponto, Laura Loomer, sim, eles são Desesperado. Isso significa que eles não têm mais. Eles costumavam conseguir o Charlie Kirk. Agora, Charlie. Kirk, continuo discordando que eles estejam desesperados. Eles são Mal. desesperados, compram tudo.
Têm muito dinheiro, mas estão desesperados. Sim, mas... Se você tiver Larry Ellison, é como tirar seu TikTok, tirar sua cena e sua HBO. E é como se dessem tudo pra vocês. Eles estão irritados e têm todo aquele dinheiro. É isso que... Os deixa irritados. Eles têm todo o dinheiro, estão comprando tudo e ainda assim não têm influência. Os números não estão subindo a favor de Israel. É isso que os deixa irritados. É tipo, uau, eu sou um bilionário e comprei o TikTok. Por que os TikTokers não estão dizendo que amam Israel? É isso que os Mas você acha que importa? importa. Mas se você tem tanto dinheiro a ponto de fazer o maior país do mundo simplesmente direcionar suas armas para qualquer país que quiser, talvez eles digam que estão tristes por você não estar do lado deles, mas talvez eles não se importem. Ah, eles se importam. Eles se importam? Acho que é bastante óbvio. E seja otimista. Eu digo a vocês, acho que vamos ganhar. Mas eu sou comediante. Preciso ser pessimista. Isso é realmente bom para a minha comédia. Sim, é. Não darei esperança com minha comédia. Eu preciso te causar desespero e rir disso. Sim. Sim. Não, mas precisamos dos comediantes. Eu tô te dizendo, tipo, o Tim Dillon tá. Eu tô copiando o conteúdo dele o tempo todo. Um dia ele vai me mandar uma notificação extrajudicial. Você ainda está do lado de Trump? Não. Não. Epstein, Sai daqui. Tipo, isso foi... isto. Foi como um adeus. É isso que te destruiria. Quer dizer, eu não fico defendendo pedófilos pela metade. Adeus. Adeus. Então, como você se definiria? Pois estou sem representatividade e não posso falar por mim. Sem representatividade. E eu adoro como eles me abusam. Sobre voltar ao abuso narcisista. Dizem, dane-se, não pode sair do país. Você não pode voltar a subir em um palco. Vamos garantir que você nunca possa falar em lugar nenhum. E aí eles dizem, por que ela não está dizendo para as pessoas votarem? Ela tem o número no podcast. Por que não pede para votarem? Você está fora de si? Eu odeio todos vocês. Eu acho que vocês fazem parte da mesma entidade demoníaca. O Deus de vocês é Satanás. Vocês são adoradores de Baal. Vocês vão continuar matando e sacrificando crianças até sentirem que esse demônio os recompensa. E eu me oponho a você. Meu Deus, Candace. É intenso. Sinto isso por eles. Você é intenso. Eles são satânicos, tanto da direita quanto da esquerda no topo. E E é isso que eu quero que eles saibam. Eu sei disso por causa da devoção dessas pessoas a Satanás. Porque elas literalmente contrataram satanistas para conduzir operações psicológicas nas Forças Armadas, como já noticiamos. Michael Aquino. ele é satanista? O templo de Set ficava no Forte Huachuca. Eles fundaram seu próprio templo lá e por isso o contrataram. Dizem, buscamos estas qualificações. Ouça meu podcast. Ouço. Seu... O podcast sou... Não estou dizendo, tipo... Não estou falando, isso é como uma alegoria. Estou falando de satanistas literais. Ah, eu lembro desse cara com a sobrancelha dele. Eu lembro da sobrancelha. Ah, esse é o Aquino. Aquele cara, ele Tem outra foto com mais. Ele fundou sua própria igreja de Satã depois que teve um desentendimento sobre ele estava na igreja de Satã. E então ele teve um desentendimento com o cara que fundou a igreja de Satã, porque o cara dizia, tipo, estamos falando de Satã como uma ideia. E ele dizia, não, eu quero dizer, tipo, Satã de verdade. Tipo, Satã não é uma ideia. Então, Esse foi o grande cisma deles, o cisma satânico. Então ele começou. Então, é da igreja de Satã. Ele é como um membro daquilo. sim. E então ele começou o seu próprio, porque havia essa cisão entre eles em que ele dizia: não, Satanás é um ser real. E eu acredito nele como um ser real, não como uma ideia. Então ele fundou o Templo de Set, que representa Satanás, um ser real. É como o satanismo turbinado. Sim. Uau. E aí os militares disseram: gostei do que vocês estão fazendo aí. Gosto da ideia de prejudicar crianças. Vamos incluir você em uma operação psicológica. Os militares. Disse isso? Sim. Ok. Isto não é uma piada. Isso é a vida real. O que eu estou dizendo não é pra ser bonitinho, tipo, eles são satânicos. Quer dizer, literalmente estamos lutando contra pessoas que adoram Satanás. Tipo, é nisso que eu realmente acredito. Esses são como adoradores de Baal e eles sacrificam crianças. Talvez, Ele goste de artes liberais. sim, quero dizer, até mesmo a história do programa Apollo. Jack Parsons, o que ele era? Ele era um satanista assumido e declarado. Durante rituais sexuais, ele tentava invocar demônios. E esse é o problema. O que eles dizem? Tipo, o maior truque que Satanás já fez. Estava convencendo o mundo de que não existia. E eu digo ao mundo, ele existe, e estamos lutando contra essas pessoas que estão fazendo tudo ao seu alcance para garantir que ele continue a ter domínio. Mas estamos despertando, estamos reconhecendo isso. E estou otimista porque, inevitavelmente, sou cristão. Cristo é rei. A verdade é soberana. A verdade está vencendo. E anos atrás, isso jamais teria acontecido. Você e eu, essa combinação não teria acontecido. Como muçulmano, em que ponto desse espectro me encaixo? Você fez o 11 de setembro.
É como se você fosse muçulmano. Você fez o 11 de setembro. Aliás, tenho uma história engraçada sobre isso. Eu estava em Miami semanas antes do 11 de setembro. Não estou inventando isso. Não estou inventando isso. Isso, ok, tudo certo. Então você entende meu histórico antes de ser comediante, antes de ser um satirista. Sabe, eu era médico, na verdade. Eu era cirurgião cardíaco. Sério? Sim, fui cirurgião cardíaco por 20 anos antes de tudo isso. Então, no ano em que terminei a faculdade de medicina, tive tipo um ano de folga. Antes de começar, tipo, eu tive um tempo livre antes de começar minha residência. E eu economizei dinheiro suficiente. E no verão de 2001, fui para Miami. Por quê? Porque eu queria ir lá para ensinar salsa, para aprender salsa. E eu me tornei um dançarino de salsa e voltei para casa. E quando voltei para casa, eu era cirurgião cardiotorácico e abri a primeira escola de salsa de todas. Escola de dança de salsa no Cairo. Eu estava fazendo isso e Eu tenho um histórico muito interessante. Então, no verão de 2001, minha passagem de volta de Miami era para o dia 17 de setembro, 6 dias antes ou depois do 11 de setembro. E então meu dinheiro acabou uma semana antes do 11 de setembro. Então eu simplesmente troquei minha passagem e voltei. E enquanto eu ainda estava, sabe, com jet lag, minha mãe me acorda e eu fico tipo, o quê? Olhe para a TV. E eu vejo a primeira torre desabando. Eu fiquei tipo, meu Deus, eu deveria estar lá. Oh, meu Deus. Era para estarem lá em Miami, onde de fato realizaram o treinamento. E graças a Deus eu já estava sem dinheiro antes disso acontecer. Sorte você estar sem dinheiro antes, foi uma loucura. Só me lembro de estar. Como Eu tinha medo de todos os muçulmanos. Eu fiquei tipo, eles fizeram um ótimo trabalho, todos estavam em frente às telas de TV. Diziam apenas, sabe, são os muçulmanos. Foi uma simulação completa que durou bastante tempo. Quer dizer, literalmente me ensinaram a desconfiar dos muçulmanos. Eles estavam nos treinando para sermos esses soldadinhos. Mas, na verdade, tudo o que eles queriam era bombardear coisas no Oriente Médio para Israel, obviamente. Nós, estávamos apenas seguindo. armas de destruição em massa, diga sim à guerra. Sim, em todos os países que. Netanyahu menciona. Se acreditávamos neles naquela época, por que acreditamos neles agora? Não, é por isso que eles estão surtando. Há muitas pessoas que fazem isso. Não, esse é o objetivo. Por isso ele está na frente das câmeras, fingindo estar no controle. Precisamos comprar o TikTok. Isso não é bebê no controle. Bebê no controle não diz nada. A Bebê in Control não fará mais podcasts nos Estados Unidos após a saída de Charlie Kirk. Objetivamente, essa não é uma decisão inteligente se você estiver envolvido no assassinato de alguém. Eles parecem estar entrando em uma espiral descendente. E eu acredito que vamos descobrir quem matou Charlie Kirk. Acredito que Israel esteve envolvido, e eu quero dizer, vou descobrir quem matou Charlie Kirk. Mas Keith Morgan não gostou quando eu disse isso. Você espalha teorias da conspiração. Chega dessa conspiração. É tipo, chega? Teoria da conspiração agora é qualquer coisa que não seja repetida. Sempre. Vice ocultou isso. Barry Weiss. Ele é um jornalista excelente. Ela nem consegue sentar-se ereta. Ela é a minha favorita porque eu gosto disso. Agora eles estão sendo completamente descarados quanto a isso. Você sabe o que eu quero dizer? Eles simplesmente dizem na sua cara: Blá, isso não é uma meritocracia. Eles são incompetentes na sua cara. Sim, Eles estão ficando parecidos com Ben Shapiro, Barry Weiss. poderiam ter escolhido um judeu sionista inteligente, mantendo a ilusão de meritocracia por ele ser brilhante, como a Barry Weiss. Ela é, tipo, a pessoa menos impressionante. E eles colocaram ela lá. E aí, todo dia, os funcionários, que provavelmente, tipo, se formaram com as melhores notas nas escolas, têm que vê-la entrando e fingir que ela merece estar ali e que é uma pessoa séria. Eu adoro pensar nisso. Tipo, ela passa por esses cubículos todo dia pra ir para o seu grande escritório e não sente vergonha nenhuma. Ela é completamente descarada. Ela disse: sim, está tudo bem. E agora ela controla a Paramount Plus, que inclusive tem o Linus, com quem eu tenho uma cena ótima. Então acho que eu ia ser demitido. Sim, eles são. Vai me remover de... Bem lá. Apaga. Ela é tão brilhante. Ela é brilhante. Antes de encerrar, onde podem te apoiar? Você está em turnê? Sim, estou mesmo em turnê pelo Belly of the Beast. Ventre da Besta. Ventre da Besta. Que basicamente fala sobre minha experiência como imigrante que chegou e descobriu, ou melhor, descobriu por si mesmo que era um cidadão do Império. É uma sensação muito nova e emocionante, como fazer parte disto. Essa é, na verdade, a sua história também. Você estava no olho do furacão, no Daily Wire, Eu era. e você saiu. Eu. Ele estava fora e eu entrei. Então temos tipo que é como uma etiqueta. Sim, nós trocamos. Na verdade, acabamos de trocar.
Sim, na verdade, meu primeiro. Eu começaria a turnê depois do Ramadã, no meu aniversário 21 de março. Então, dia 20 vai ser em Portland, dia 21 em Seattle. E eu vou estar na Filadélfia, DC, Houston, Atlanta. Espera, dia 20 você vai estar onde? Dia 20 em Portland, 21 em Seattle. Ok. Então esse é o meu primeiro. Mas onde eles podem comprar ingressos? www.bestmusic.icuz.não.com é X, eu digo Z, porque X. Gente, comprem os ingressos, vão ver ele. Sério, assistam ele inteiro no Piers Morgan. Acho mesmo que deve ser o vídeo mais assistido que o Piers Morgan já teve. Aquilo viralizou completamente, e por um ótimo motivo. Acordou muita gente, inclusive eu. Então qualquer um que esteja interessado em me processar este ano, pode simplesmente processar ele também. Acho que isso é mais fácil, provavelmente. Venha ao meu show. Depois me processe. Todo mundo fala, a Candace é maluca, ela precisa... Você já pensou em ir atrás dele? Ele é o motivo de eu ter feito tudo. Ninguém foi atrás dele. É um pouco ridículo que eu tenha ganhado o prêmio de sim do ano, sendo que tudo foi culpa dele. Eles cancelaram. Sets. Eu trouxe ele aqui pra dizer que eu não fiz nada. Eu sou uma vítima. E se vocês quiserem processar alguém, deveria ser o Bazin. Sim. Muito obrigado por estarem conosco. Obrigado, pessoal.